Ok, boa tarde pessoal. Carlos Carvalho, estamos aqui num episódio de Jiu-Jitsu Conversações, aqui com o meu camarada Frederico Melino. Como estás, Frederico? Tudo bem? Estás bom, Carlos? Como é que está o Algarve? Obrigado. Está a abrir gradualmente. Faz um bocadinho de sol, embora hoje esteja um bocado mais nublado. Quero-te agradecer pela disponibilidade, ok? Obrigado, eu. E vamos aqui conhecer este camarada, ok? Que eu não sou, portanto, assim, pessoalmente amigo do Frederico, mas mantemos uma relação cordial. Eu comecei a conhecer o Frederico em algumas competições que cruzámos, ficámos com o contacto um do outro, depois começámos às vezes, trocar algumas impressões através das redes sociais, e depois surgiu esta oportunidade de mas não só eu, o público também poder-te conhecer melhor. E neste trabalho de divulgação, conversação, partilha de experiência e de conhecimentos sobre o Jiu-Jitsu, eu acho que é mais uma ótima oportunidade de alguém que nasceu aqui em Portugal e viu o Jiu-Jitsu crescer e tem experiência em outros desportos também, porque pelo que eu sei, tu também já viestes, portanto, de outros desportos e depois ingressaste no Jiu-Jitsu, não é? Então eu penso que tenhas aí uma história muito interessante e um testemunho importante para nos deixar. Certo, Frederico? Certo. Não, de facto, eu sempre pratiquei muitos desportos. Sempre me deu muito prazer a fazer atividade física e, acima de tudo, competir. Eu, a nível mais sério, joguei rugby durante 22 anos, portanto, desde os 13 aos 35. Pá, e como é que surge o jiu-jitsu? Tenho um amigo meu que já fazia jiu-jitsu há algum tempo, o Miguel, que, entretanto, durante as férias do verão, levou-me ali a treinar com o Daniel e com o Rio na BPT no Estoril. Pá, eu fiz ali um treininho, por acaso, foi mesmo, olha, tens aqui um kimono, treina. Pá, e gostei, voltei a ir lá mais 2 ou 3 vezes, pá, apesar de ser bastante longe de minha casa. Nunca pensei muito seriamente dar continuidade, até porque eu tinha o rugby e, pá, praticamente tinha treinos todos os dias e mais competições. Mas comecei a pensar, eu tenho 29, o rugby está aí a acabar, pá, eu gosto de competir, que desporto o que é que eu vou fazer o resto da minha vida? Pá, comecei a procurar academias ali ao pé de casa, pá, e havia a Gracie Barra Benfica a 200 metros da minha casa, e pá, eu nunca na vida tinha sequer ouvido falar, porque também não estava dentro do meio. Pá, fui E lá isto foi em que experimentar. ano? Isto foi em que Foi em ano? 2012. Vou colocar No aqui verão. já. No verão. No verão. Pá, e pensei, ok, durante o verão também não havia rugby, havia o ginásio, aquelas corridas, aquelas coisas, malta toda de férias, e o jiu-jitsu quando estava a bombar. E então eu comecei, pá, tinha alguma aptidão, porque tinha feito um bocado de judo quando era mais novo, tinha as quedas todas e a parte física do rugby e também mesmo a mentalidade mais competitiva. Pá, e gostei, senti-me bem, e então acabou o verão, recomeçou o rugby e eu fiz os dois em paralelo. Epá, e nunca mais parei. Só parei o rugby aqui há 2 anos, quando tive assim um acidente de moto, que ainda tentei voltar, mas acabou por não me deixar voltar como eu gostaria. Então tu começaste no verão de 2012, certo? É, Aí é meio exatamente. do ano. Por acaso foi quando eu comecei também. Que Opa! foi exatamente, o primeiro contato que eu tive com o Jiu-Jitsu foi a 28 de julho de 2012, num seminário do Royce Gracie em Alagoa. Eu fiz os 2 seminários, na altura treinava numa associação de defesa pessoal, que era a Elite, que tinha uma mistura de várias artes e assim um trabalho de chão manhoso. E como eu levava uns amassos com uns amigos meus, depois comecei a ir para lá. E então, como gostei dos amassos piores que levei, Claro. comecei a ir para a Lagoa e depois comecei a ter o objetivo do Jiu-Jitsu. Foi nessa altura, não é? Só que há uma grande diferença entre o Algarve e Lisboa, não é? E nessa altura, com certeza, o Jiu-Jitsu já estava muito consolidado e havia muitas opções de academias, assim como até o MMA, não é? E eu penso que quando tu chegaste ao Jiu-Jitsu, localmente e na zona de Lisboa também tiveste um mundo maior pela frente, em termos de começares a conhecer várias pessoas que treinavam noutras academias e que também faziam jiu-jitsu aqui e ali. Como é Sim. que foi esse crescimento? Como é que foi esse início portanto, do jiu-jitsu e esse trajeto de crescimento inicial? Eu de repente comecei, claro, que uma pessoa é como... Imagina, tu descobres um mundo novo e dás por ti. E dentro do rugby começas a perceber que há muita gente a jogar que faz jiu-jitsu também, e tu não fazes a mínima ideia, ou pessoas que tiveram no jiu-jitsu e queriam fazer rugby. E foi bastante interessante. E também comecei a ver que lá fora, até aos dias de hoje, tens muitas equipas profissionais de rugby com consultores externos
na zona do contacto para os jogadores de jiu-jitsu. Nomeadamente na Austrália há muito disso. Tens muitas equipas profissionais com consultores de jiu-jitsu a ensinar como é que os jogadores, quando levam uma placagem, rolam mais rapidamente e se levantam daquelas levantadas técnicas, como é que no contacto não perdem a posse de bola. Pá, super interessante. E o meu trajeto foi assim, eu vou-te ser sincero, em faixa branca foi super rápido. Competi muito pouco, na altura não estava muito focado na competição no jiu-jitsu, porque tinha a do rugby, que já era muito... Estás com que idade agora, Frederico? 37. 37. Estava ali um bocado mais focado competitivamente no rugby. O jiu-jitsu estava um bocado em segundo plano, apesar de eu andar a treinar 4 a 5 vezes por semana, 2 vezes por dia, porque nós tínhamos um horário das 7 às 8h30, das 8h30 às 10. Então eu ficava lá até aquilo fechar. E entretanto passei para a Azul, e na Azul comecei sim a competir, fiz o meu primeiro nacional, ganhei o meu primeiro nacional em adulto, foi o meu último ano de adulto até, ganhei o meu nacional em adulto, peso e categoria, comecei a lutar o Lisboa Open, que entretanto só recomeçou há 2 anos outra vez, porque teve parado durante muito tempo, também me correu bem, ganhei a minha categoria, e uma pessoa começa a ganhar aquele bichinho, aquele gosto, começa a perceber mais o que é que são as técnicas. Eu vivia muito na altura a pensar, faltam X meses para eu poder estar elegível a ter mais um grau. Tenho que continuar a treinar para ver se reconhecem que realmente eu mereço. É giro. O começo da caminhada é muito giro. E às Mas tantas... para ti também, peço só desculpa, só de interromper, para ti Conta. também era uma questão natural em termos do número de treinos ou intensidade de treinos. Quer dizer, tu já fazias rugby, não sei quantas vezes treinarias por semana, como é que fazias a gestão, mas com certeza para competires, treinares duro, e mesmo sendo um desporto onde não tivesse uma seleção profissional, penso, não sei se tinha naquela altura, a seleção de rugby. O rugby é um desporto em que é um desporto de amadores que treinam como profissionais. Pronto. Ou seja, é como o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, graças a Deus, é um desporto mais individual em que consegues ter patrocínios individuais como atleta para ir aqui e ali. Sim. No rugby não. No rugby tens que treinar como profissional e é um desporto que é amador, portanto não recebes. Eu felizmente, mais para o fim da minha carreira, tive a oportunidade de estar em projetos em que realmente me tornei semi-profissional, apenas porque tenho a minha carreira profissional também e não poderia deixar a 100%. Mas no jiu-jitsu, infelizmente, não é tanto assim como tu sabes. Há muitas dificuldades, há muita gente que trabalha e é com o dinheiro do trabalho que se calhar não mete para a família nas poupanças para poder viajar, que é o que eu faço muitas vezes. Por isso é que eu gosto muito de ir lá fora e competir também para conhecer as outras culturas, ir sempre visitar uma academia estrangeira e competir bastante. Esqueci-me da tua pergunta. Não faz mal. Eu estava a falar... Já sei. Tranquilo. Eu rugby treinava segundas, terças, quintas, mais ginásio, invariavelmente quartas e sextas. E o que é que acontecia? Eu treinava das 7 às 8h30, saía a correr para apanhar a aula das 8h30 até às 10 de jiu-jitsu. Quarta e sexta não tinha esse problema porque era à noite, então fazia as 2 aulas de jiu-jitsu. Ou seja, eu andava num ritmo de treinar 3 vezes rugby mais o jogo ao fim de semana e treinar fazendo 2 vezes por semana 2 aulas seguidas de jiu-jitsu para chegar a treinar 5 a 6 vezes por semana. Claro, começaram a vir as competições. Eu depois também estava numa boa forma física por causa do rugby também. E geralmente eu sou uma pessoa que gosto muito de jogar em pé e mais do que conseguir mandar alguém ao chão, eu consegui que ninguém me mandasse ao chão. Portanto, não é que eu mandasse, mas não me mandavam. E então o meu jogo passava muito por passador, por derrubar, que só na faixa marrom, quando eu comecei a levar porrada a sério nas competições de pessoas muito mais evoluídas tecnicamente, que também nas competições lá fora internacionais, é que eu comecei a desenvolver mais o jogo de guarda, que agora é o que eu faço maioritariamente meia guarda e guarda fechada. Portanto, é interessante. Então foi pela necessidade, ou seja, parece que se nota aí, sem dúvida, não pelo testemunho, mas também pela probabilidade que toda a tua experiência e o hábito que tens de treinar duro e estás comprometido com um desporto, na tradução para o jiu-jitsu, isso fez ter uma evolução rápida inicialmente. Sim. É a mesma... em termos de competições. A filosofia era muito parecida. E como eu te disse, eu estava à procura de um desporto que me desse a continuidade do rugby.
foram 22 anos a jogar rugby, portanto mais de metade da minha vida, e realmente o jiu-jitsu tinha aquela filosofia de, apesar de ser um desporto que tu lutas individual, tinha uma filosofia muito grande de equipa. Seja depois dos treinos, durante os treinos... Convívio, o ambiente, o respeito, a parte física. A informabilidade portanto, da estrutura, ou seja, não era aquele método tradicional, com músicas orientais ou coisa do género, era um ambiente moderno, aberto, e parece que também tiveste aí, tendo em conta os horários de treino que estavas a falar, eu por acaso tive dificuldade, porque a minha adaptação ao jiu-jitsu era sempre sujeita à disponibilidade horária que eu tinha por causa dos meus turnos. E se a escola não tivesse outros horários, eu tinha que me limitar àqueles. Então, tu sempre tiveste uma boa conciliação profissional com o desporto, em termos de horários, certo? Eu cheguei a recusar, entre aspas, trabalhos, oportunidades para ter essa disponibilidade. E depois, uma coisa que eu fazia e que ainda faço eu tento sempre acordar mais cedo, para limpar aquilo tudo que tenho de trabalho, porque são coisas que são muito mutáveis. Pode surgir uma coisa agora, não há coisas fixas, mas se for falar de reuniões fixas e agendas fixas, às 5 da tarde já não tenho nada. Pode sempre surgir alguma coisa. Felizmente agora, nesta altura da minha carreira profissional, tenho essa disponibilidade para treinar. Especialmente agora com o Covid, eu antes viajava bastante, agora ninguém viaja, portanto estou cá e há essa disponibilidade. Mas sim, o desporto sempre foi o foco número 1 e o resto era trabalhado à volta para fazer cumprir. Ok, porque é uma boa... É bom perceber isso, porque no fundo é assim... as pessoas de fora, as pessoas que estão à nossa volta, veem tudo como... Tudo aquilo que a gente faz de desporto é tipo um hobby, não é? Mas na nossa cabeça não é? E não é às vezes pelo foco, ou pelos objetivos, ou pela forma como nos gostamos de empenhar, ou se é num determinado período, chega uma altura em que estamos a transformar gradualmente, como aconteceu na minha vida. Ou seja, eu tive sempre a transformar, até que mais tarde acabou por surgir ou a vontade de dar aulas, ou as condições para isso. No entanto, no início eu só queria era poder treinar tanto quanto se conseguia e evoluir no jiu-jitsu, não é? E se isso como um hobby, não chegar tão longe. Sabes que é giro porque tu tens agora uma geração, alguns, que esperam que as coisas lhe caiam do céu. Ou seja, acham que basta dizer, eu quero ser profissional de jiu-jitsu, putos, faixas azuis, quero ser profissional de jiu-jitsu, faço um Instagram e um Facebook e o dinheiro há de aparecer. Em vez de perceberem que é melhor terem um trabalhinho, fazerem o dinheirinho, treinarem, sacrificarem-se a sério, porque o sacrificar deles é, eu treino 2 vezes por dia. Ok. Isso não é um sacrifício, é uma bênção. E não fazem ideia muitas vezes o que é o lado familiar, o lado de casado ou de filhos. Ainda teres um trabalho, ainda tens que ir treinar, ainda tens que fazer o teu ginásio ou a tua condição física, ainda ires competir lá fora. E depois dá-se muita importância à faixa adulta e os masters são cagados de alto, o que é bastante interessante isso. E tu vês cá muito isso em Portugal. Muito, 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 muito. É triste. É triste. Mas é uma realidade. É aquela geração Nutella de que se fala hoje em dia, sabes? Estou a perceber. Eu sei que há uma certa facilidade entre realmente abrir uma conta de Instagram, por exemplo, já tens alguma experiência de jiu-jitsu, vá de frases e fotos com citações inspiracionais e tudo mais. Cool, toda a gente faz isso, qualquer pessoa faz isso, mas de facto para chegarmos a algum lado ainda para mais, num país que tem uma cultura diferente em termos de reconhecimento de desporto, diferente do Brasil, em que, conforme nas outras conversações que tive com o Fábio ou com o Bragança, que vieram do Brasil, e o judo ou o jiu-jitsu é visto como um meio de sobrevivência, sobretudo até o judo, mais do que o jiu-jitsu, pela profissionalização que o desporto tem. E aqui em Portugal as coisas estão longe de acontecer. Somos nós que temos que fazer isso. Repara, pegando no que tu disseste, e disseste uma palavra-chave de sobrevivência, portanto, a realidade dessa malta, especialmente no Brasil, a não ser que sejam patricinhos, malta rica, é de sobrevivência. Tanto pode ser o jiu-jitsu como pode ser o futebol ou qualquer outro desporto. É aquilo que eles se agarram e é aquilo para o qual eles direcionam a vida toda. E se for preciso, estão nos postos de iluminação dos sinais dos semáforos, a vender
comida, a vender o que for, a fazer t-shirts à mão. Epá, é diferente. Em Portugal, e não nos vamos enganar, é um luxo. Tu poderes ter jiu-jitsu com as condições que tens, a maior parte dos sítios, é um luxo. É um luxo. E as pessoas às vezes dão isso como garantido. E é como eu estava a dizer, há muita malta que tem páginas de Instagram e coisa, e diz, eu sou o fodão, eu sou isto, eu sou aquilo. Mas se eu preciso, em vez de ir dar no duro e ir dar aulas também, e ter que estar lá todos os dias da semana, e depois só pode treinar para a competição fora das aulas, porque as aulas é que lhe dão o sustento e o dinheiro, e ajudam a crescer a sua academia. Não querem, porque acham que são intitulados demais, só porque sim. Pá, a malta esquece. Enquanto tu estás a dormir, tens um gajo no outro lado do mundo a treinar. Há sempre alguém que quer mais do que tu, há sempre alguém que quer menos do que tu. Pá, mas se um gajo acha que merece por um direito divino, não vai longe ao lado nenhum. Não, claro que não. E muito menos aqui em Portugal, até porque citações a direitos divinos aqui nem sequer funcionam. Nós somos um país cristão, temos os nossos valores e em comum, inclusive com o Brasil e tudo mais, mas a verdade é que não vale a pena nos estarmos a cobrir com coisas que supostamente nos são proporcionadas por questões externas. Nós temos que fazer isso acontecer. E aqui em Portugal temos que fazer mais que nunca, porque Portugal é um país pequeno, tem uma mentalidade diferente, tem coisas muito boas que eu adoro no meu país e com certeza tu também, mas tu, com certeza como muitos outros, reconheces que em termos de desporto há muita coisa a fazer. E há muito desporto valioso que ainda nem sequer aparece, ou aparece muito pouco nas capas dos jornais, muito pouco é citado, ok? E basta só ver, por exemplo, quando tens cá um europeu de jiu-jitsu e nem capa de jornal, nem porra nenhuma. E, no entanto, metem lá 5.000 atletas, tudo bem que não são profissionais todos, mas daqueles que são ou tentam ser, mereciam uma referência no jornal, se calhar um bocadinho maior e nem isso tem. Carlos, eu não sei se tu sabes, mas em termos de desporto, o desporto que dá mais medalhas internacionais para Portugal é o jiu-jitsu. Há muita gente que não sabe deste facto. Mas lá está, o jiu-jitsu em Portugal não mexe, não interessa. É só visto com badidagem quando há um atrasado mental que decide meter o mata-leão num e apaga ou e aparece na CMTV e já dizem que é praticante de jiu-jitsu. Isso é coisas que não lhes interessa. E também sabes porquê. Isto também, o judo tem a sua culpa. E eu adoro judo e sempre que posso treino com eles off, e tenho lá muitos amigos e são 5 estrelas e adoram esta junção e também treinavam connosco. Mas o judo, o facto de ser um desporto olímpico e estar no Comitê Olímpico, canaliza toda a atenção e todas as ajudas que uma arte marcial como o jiu-jitsu poderia ter. Foram os primeiros a chegar, foram os gajos que conseguiram entrar para os Jogos Olímpicos, ter um desenvolvimento e uma rede de ajudas e de suporte, que o jiu-jitsu, eu sinceramente acho que Portugal nunca o vai ter. Eu vou-te ser muito, muito, muito sincero. Eu vejo isso através do rugby, que não o tem. É um desporto olímpico porque já tens o rugby de 7. E as ajudas... Quantos anos de existência tem o rugby? Tens ideia? De quantos anos de existência já tem o... 118, ou o que é? Aqui em Portugal? Em Portugal, eu diria 80 anos, para aí. Sem 80 anos não acontece. Ui. Esquece. Pronto, já tens aí uma evidência. Esquece. Ou tens marcas que patrocinam clubes. E os clubes usam esse dinheiro para mandar vir um ou outro estrangeiro lá de fora, bom, para dar ali uma alavancagem, porque depois pode gerar mais patrocínios, ganhas algum campeonato e etc. Porque depois, se fores a ver o rugby, também aparece na RTP2, a seleção e tudo mais. Sim. E mesmo assim é o que é. Agora o jiu-jitsu, é difícil. Pegando aqui nesta parte que tu tocaste, tu, por exemplo, é uma pergunta que às vezes gera alguma polémica, mas eu penso que... Manda vir. Não, se tu concordarias com o jiu-jitsu olímpico. Não. Eu também não. Eu vou dizer sim e não. Sim, porque traria muita visibilidade e muito apoio ao jiu-jitsu. Não, porque ia diluir o jiu-jitsu ao estado que o judo está hoje em dia. O judo antigamente era muito de chaves, muito agressivo, muito... era muito animal. Por exemplo, eu tenho o mestre Moraes da Lusófona, que já é faixa coral de judo, que é uma pessoa espetacular.
e que muitas vezes, quando eu vou, ele diz aos outros docas, olha, vocês vão lutar com ele com regras de judo, que era o que se fazia na minha altura. Por isso, desenrasquem-se. Desde pegar calças, desde fazer chaves de mãos de vaca, montes de coisas diferentes que o judo diluiu completamente, porque está nos Jogos Olímpicos. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais transparente, não pode ser tão molengão para o espectador massivo que há no mundo. Sim. Pá, e o jiu-jitsu, para entrar nos Jogos Olímpicos, primeiro tinha que tirar o judo. Nunca vai acontecer. Pá, nunca vai acontecer. Tu não podes ter o judo e o jiu-jitsu. Não faz sentido absolutamente nenhum. Porque são ramos de uma mesma árvore. Ok? Acabam por sê-lo. Era como tu tens agora nos Jogos Olímpicos, o surf e o bodyboard. Isso não vai existir. Ou o surf e o longboard. Pá, eu acho que iria diluir muito o jiu-jitsu ao ponto de ser muito como o judo é, que é pá, muita coisa retirada. E Descaracterizar a arte, é a descaracterização da arte, no fundo. É a descaracterização da arte e acaba por ser uma perda para a maioria das pessoas que a podem aceder, porque depois as escolas começam a entrar num modelo de profissionalização e objetivos que são restritos à maioria e deixam de ter aquela beleza que o próprio jiu-jitsu tem, claro. Que é aquele sentido em que qualquer pessoa pode treinar jiu-jitsu, não é? Independentemente dos seus objetivos. Sabes que já basta esta estupidez que há agora, que a malta, lá está, as redes sociais têm destas coisas. Esta luta que fomentam agora a guerrinha entre o BJJ e o AJJ, que não faz sentido nenhum. Nada, esquece. Então, se tu fores a ler mesmo quais é que são os critérios e os fundamentos para dizerem que existe o AJJ, são coisas do género, porque nós inventámos a chave de calcanhar e merdas assim. Não. Isso é ignorantes. São pessoas ignorantes. E eu fiquei preocupado quando a IBJJF decidiu agora, marrom a preta e no gi, permitir chave de calcanhar. Porquê? Pá, chave de calcanhar é uma coisa muito, muito, muito hardcore. É uma coisa que, para apanhar, tem que ser feita rapidamente. Tu não podes estar com a chave de calcanhar e dizer, olha, vais bater agora ou não? Não, tu em competição vais e vais com tudo. É como um chave de braço. Tu vais, o gajo por acaso bate antes. Chave de calcanhar pode trazer uma lesão que tu, se calhar, nunca mais vais fazer jiu-jitsu da mesma maneira, porque vai ligamentos do joelho, vai tudo à vida. Pá, e tu, para pessoal que vai competir no gi, em IBJJF, eu sei que a ADCC já tinha, em preta e marrom, vais ter que lhes começar a ensinar e ter treinos disto. Claro. Pá, e é daquelas técnicas que para mim não tem lugar no jiu-jitsu. Eu sei que é muito giro, é fantástico, mas se na rua acontecer, pá. Não, o argumento da rua eu penso que não seja um argumento válido, não tem a ver com o argumento da rua. E também não tem a ver com o argumento que alguns americanos que propriamente não têm uma noção ou uma tradução correta do que é o percurso histórico do jiu-jitsu e tentam validar o jiu-jitsu por causa das chaves aos calcanhares. Para já, quem fomentou mais isso e quem tirou isso com mérito foi o Danaher. Ele pertence à Rezo Gracie e ele não defende o American Jiu-Jitsu. O que ele defende é o Jiu-Jitsu, ele vem de uma linhagem de Jiu-Jitsu brasileiro. E depois, obviamente, é assim, todas as culturas trazem o seu crescimento e a sua adaptação à cultura do próprio Jiu-Jitsu. Não se pode esperar que o Jiu-Jitsu atravesse fronteiras e que seja exatamente igual ou àquilo que os japoneses germinaram e originaram de início ou à cultura brasileira, porque são coisas muito particulares. E isso envolve que nós também sejamos um bocadinho abertos às adaptações que os seus próprios países fazem. Agora, eles alegarem que é uma coisa nova e que tem muito mérito para usar a diferença do nome, acho que não. Acho que o básico da matéria já tinha sido desenvolvido durante décadas no Brasil. Acho que eles profissionalizam o desporto no sentido do submission grappling e do MMA com a inclusão do jiu-jitsu de uma maneira muito boa, que traz atletas que em pouco tempo têm bons conhecimentos e ferramentas para poderem repostar e nivelar, portanto, o nível de competição de jiu-jitsu. Mas é uma estratégia de marketing. Portanto, eu não entro nessas questões. Eu gosto de atletas americanos e gosto de atletas brasileiros, assim como gosto de professores e tenho referências de professores que são americanos e outras que são brasileiros, e eu vou mantê-las. E a minha visão relativamente às chaves de calcanhar é diferente daquilo que nós começámos a experimentar no início, mas no fundo, pegando também naquela parte de o judo antigo, se tu recuares 50 anos atrás, tu vais ver que nem o judo nem o jiu-jitsu são iguais àquilo que eram, mas se recuares mais 100 anos,
ou pouco mais do que isso, talvez 120 anos, uma vez que estamos em 2021, na altura em que começou, portanto, a haver a exportação do judo e do jiu-jitsu pelo Japão, tu vais ver que a arte era quase a mesma. O judo era simplesmente um estilo de jiu-jitsu, não é? Claro, era isso que eu estava a dizer. Exatamente. E após a Segunda Guerra Mundial foi quando eles começaram a banir as chaves aos pés, a banir uma série de regras, e os Gracie, que conseguiram ficar com um monopólio, digamos, em termos de nome e prestígio nacional do jiu-jitsu, e que depois deles vieram muito outros, obviamente, mas eles também não estavam interessados em seguir o Matrix japonês e, obviamente, as coisas depois seguiram o percurso que saíram. O judo levou os benefícios em termos de organização profissional, desportiva e em termos de filosofia da arte, e o jiu-jitsu acabou por conseguir isso anos mais tarde e ser obrigado a fazê-lo, porque senão continuava a ter aquela crítica de ser digamos, ser praticado por apenas arruaceiros e tudo mais, e coisas do género, porque existe esse fator cultural que o Brasil beneficiou e, digamos, prejudicou a arte. Mas no final teve um produto eficiente, que foi chegarem os brasileiros ou os Gracie à América, porem as coisas testadas em combate e fazerem aquilo que já acontecia no Brasil há décadas. E então isso é um fator de prestígio que eu acho que as pessoas devem ter em conta, e se as pessoas olharem àquilo que é a base do jiu-jitsu, vão perceber de que os americanos não foram eles que mudaram nada. Foi-lhes proporcionado algo que eles deram para eles trabalhar e agora estão a adaptar à cultura deles. Eu penso que a maior parte daqueles que gostam de praticar, ou seja, alguns têm alguma opinião, podem gerar ali porque seguem o ídolo e tudo mais, mas no fundo esta questão do American Jiu-Jitsu não vai passar de uma questão de marketing e cultural. Não vai haver uma diferenciação acentuada com, digamos, federações diferentes, onde se dividam muito mais as coisas. Eu penso que não. Porque vai acontecer um bocadinho, o Bragança disse-me isso por acaso, ele disse, Carlos, o judo também foi um bocadinho assim, quando começou a se exportar para outros países, começou a haver umas diferenças culturais e havia pessoal que refere-se ao judo, é o judo francês, o judo americano, o judo da Mongólia, o judo indiano, o judo não sei, começam a referir judos diferentes, no fundo é o mesmo, mas há uma adaptação cultural, ou o judo coreano, ou coisa do género. Então, eu penso que vai acabar por ficar assim, mas no fundo, nós beneficiamos de um crescimento em global. E eu penso que houve coisas que os americanos começaram a fomentar mais e incluir, que se nós tivermos mente aberta, mas criarmos sobretudo as condições necessárias em termos de metodologia de treino e pedagogia e trabalho nas academias, se trabalhar, dá para praticar. Agora, por exemplo, há uma diferença grande. Eu não concordo que os calcanhares, chaves aos calcanhares ou chaves ao pé sejam fomentadas, por exemplo, com kimono. Porque quando tu estás a agarrar no calcanhar, estás a prender o calcanhar, tu fazes um ajustamento específico que normalmente dá sucesso quando tu não tens o pano a interferir. Sempre que tu tens o pano, agarrar numa calça ou não conseguires o ajustamento devido ao volume da própria calça ou do pano, também te inibe de tu mostrares a verdadeira eficácia daquilo. Então eu acho que vai ser uma adaptação. Ou seja, se calhar vai haver aqueles que podem estar numa academia em que aprendam um pouco dos dois e depois, se quiserem profissionalizar, seguem mais um caminho, e tem aqueles que não vão seguir esse caminho. Mas eu penso que, pelo menos à partida, não se deva fechar a hipótese por questões de medo. Não sei se me fiz entender. O que é que tu achas? Claro que sim. Ou seja, imagina, por exemplo, tu estás num mundo onde tens os teus amigos, o teu professor, a tua academia, não trabalham isso. Mas de hoje para amanhã podes ter uma oportunidade num ambiente que te é favorável e tiveste uma oportunidade porque havia um amigo que estava mais virado para a linha do MMA ou porque começou o jiu-jitsu como que tu começaste, mas depois começou a fazer mais sem kimono e entretanto um dia voltas a reencontrar e ele faz e mostra-te essa experiência num ambiente e em condições que se calhar pode-te abrir a mente. E isso pode ser bom. Estás a perceber? Agora, quando tu apanhas gajos que fazem valer essas coisas de uma maneira negativa, em que nunca querem treinar de kimono, e depois quando apanham o calcanhar vão na maldade para tentar apanhar, eu penso que isso é a pior maneira de demonstrar o que é uma ferramenta do jiu-jitsu. E aí, obviamente, as coisas ficam mal vistas. Pronto. Diz-me sim, tu tens muito disso, sabes? Eu vejo muitos putos lá na academia. Estamos a falar de faixas brancas e faixas azuis. De repente estás por ti e estão-te a tentar meter uma chave ao calcanhar e tu paras, olhas para eles e dizes o que é que tu estás a tentar fazer? Ele, e tal, vi no YouTube. E tal, vi no UFC 231 ou no ADCC 2011 e tu ficas assim.
Pá, lá está, não foi aqui que ele aprendeu. Depois há isto das redes sociais também. Eu vejo miúdos de faixa branca a tentar fazer brimbolos, que nem sabem o que é que estão a fazer. Tu tens muito isso. Isso parte muito também filosofia da academia. E parte muito realmente de saber bem o que é que eles querem. Por exemplo, eu lá na academia tenho um velho maluco de 50 e tal anos que só treina no gi. Ninguém sabe qual é, nem o professor Daniel sabe qual é a faixa dele, porque o homem só treina no gi. Não treina com kimono, não consegue, não quer. Tem a sua pancada, que nós chamamos-lhe o wrestler turco, porque parece um gajo turco maluco da cabeça. Imagina um gajo com o cabelo sempre no ar, uns olhos azuis, e vem sempre de calçãozinho, justinho. Então com quem é que ele treina? Com quem é que ele treina? Treina com todos, mas sem kimono, é pá, e claro que a emoção dele... Opa, mano. Não, olha. Pronto, é um gajo que gosta muito do Gordon Ryan. É um gajo que gosta muito do Gordon Ryan. Eu também gosto do Gordon Ryan. Não gosto muito daquilo que diz, mas gosto da maneira como ele luta e da forma como ele é inteligente a analisar e a falar tecnicamente de conceitos e técnicas, porque tem influência do professor e vem de uma boa academia, com certeza. Mas não é por causa disso que nós agora vamos mudar as coisas e vamos estar aqui a agir. Claro. É sabes que uma coisa... A escola tem a sua filosofia, tem a sua estrutura, não é? Sabes que uma coisa que me diziam do meu antigo professor, que me dizia e dizia corretamente, é que tu lutares com pano é macro e lutares sem pano é micro. Ou seja, e isso é óbvio, tu tens muito mais técnicas com pano do que sem pano. É normal. Uhum. Tu se tirares muitas técnicas do pano, acabas por ter o sem pano, e se adicionares muitas a sem pano, acabas por ter com pano. São as pegas, são as calças, são as golas, toda a movimentação também que tens, a retenção de guarda, a passagem, completamente diferente. Agora, se tu dissecares tudo e tirares tudo, acabas por ter o no-gi. Claro que o no-gi já está a sofrer, e nos últimos anos vê-se muito, graças ao Gordon Ryan, ao John Danaher, a toda aquela Death Squad que agora foi para a Costa Rica apanhar sol. Burros somos nós. Não dá para treinar, eles podem. Não dá. Está a haver um boom muito grande. E os americanos adoram estas coisas novas, desde o Eddie Bravo Invitational. Por isso é que tu estás a ver muito no-gi a surgir. E porque eles, na cabeça deles, e eu já vi muitas entrevistas, acham que é mais real. Porque dizem, na rua tu vais estar de kimono. Não, mas se calhar estás de casaco, se calhar estás de camisa. Esses argumentos não são muito válidos. Não. Mas pronto, é o que é. E pega, e sabes que a malta é muito influenciada pelos mídia. Mas realmente, tu vês nos Estados Unidos uma especialização muito, muito, muito grande, ultimamente, em no-gi. E tens esses gajos que são os vanguardistas disto, e realmente são. Tanto que tu, se fores ver as competições, os gajos estão a limpar tudo. Seja contra brasileiros, seja contra brasileiros consagrados. É normal, isto é normal. Claro. Está a ser um ramosito dali que está a fazer isto. Agora, tu também, quando as pessoas falam com o Gordon Ryan, estão a treinar de kimono, e ele, eu sou bom, muito bom, o melhor do mundo sem kimono. Com kimono, sou um gajo normal, sou faixa preta, consigo me aguentar bem. Exatamente. Mas eu sei... É a escolha dele, e exatamente. Nesse aspecto ele até é inteligente e é humilde. E, na verdade... se tu fores ver a estrutura da academia deles, eles tiveram uma base que foi germinada com kimono também, mas depois teve a especialização sem kimono. Claro. E o Danaher tinha a questão de ter ganhado relevância a formar e a ajudar a formar, portanto, e a apoiar atletas de MMA, como foi o caso do GSP, do Weidman, e também... do Matt Serra também foi campeão. Também, que era, na altura até que o Matt Serra lutou contra o GSP, eles nem podiam treinar na mesma academia, porque o Matt Serra era muito amigo do Renzo, e o John Danaher estava a ajudar também o GSP, e eles tiveram que treinar em academias diferentes. Há um testemunho do John Danaher que ele diz que teve que telefonar para uma academia de Karaté para ver se tinha disponibilidade lá no tatame para poder levar o GSP a treinar na mesma altura em que não podia levar para a academia porque estava lá o Matt Serra e eles iam lutar. Então, esta cena é espetacular. Então, eu penso que isso é uma questão cultural. Trouxe um benefício, abriu os olhos para algumas coisas que foram um bocadinho ignoradas também no Brasil, mas jiu-jitsu é jiu-jitsu. Eu, no meu ponto de vista, é tal coisa. Eu defendo a componente marcial, eu sou aberto a com kimono e sem kimono. Acho que o Maeda, quando começou a dar aulas no Pará, ele deu, tudo aquilo indica que ele deu de uma forma muito personalizada, porque até nem estava a representar o Kadokan oficialmente naquela altura, ele já vinha com influências das Américas, porque ele lutou wrestling, lutou em regras de wrestling,
lutou sem kimono e, portanto, eu acho que deve de haver uma abertura. Agora, Claro. quando eu vejo que há uma disputa em termos de nação, tipo disputa nacionalista, de fervor nacionalista, eu não ligo muito a isso. Mas se ainda assim fizessem uma competição onde fossem uns contra os outros, também não me importava de ver, não é? Desde que fosse com qualidade. Sabes que esta picardia, este confronto que deu ali entre o Ryan e o Galvão também ajudou a que isto Claro, agora exacerbasse, percebes? É que enquanto o Ralph partia os dentes ao cachorrinho com uma cotovelada, se eram dois brasileiros, aqui já é América versus Brasil. Atenção. Epá, pronto. E o Galvão picou o boi, teve resposta e olha, deu o que deu. Deu o que deu. Então, olha, Frederico, estas questões são questões atuais, é realmente para quem está no mundo do jiu-jitsu, há muitas, as coisas mais importantes que nos fizeram chegar ao jiu-jitsu e tudo mais são outras, são as coisas que nos mantêm a treinar, no fundo são outras, o foco da nossa vida e do jiu-jitsu muito provavelmente são outras, mas nós gostamos de olhar sempre como é que vão as comunidades, o mundo à nossa volta, e isto é um bocadinho o espelho do que é que acontece no outro lado do mundo. Então, são coisas que é bom estarmos a par, sabermos e termos uma opinião bem formada e digamos, também uma opinião, ou pelo menos uma visão de não divisiva. Pelo menos, eu acho que o nosso contributo dá-se tentarmos ser justos na nossa crítica e não é só porque eu só tenho amigos brasileiros que agora todos os americanos são gringos ou por eu gostar muito de cultura americana porque vi filmes de Hollywood e não me dar muito com brasileiros, ser coisa para nenhuma coisa nem outra. É tentarmos ser justos e levar e fazermos as nossas escolhas e termos um bom sítio. Então, para treinar, eu aqui gostaria de passar para outra pergunta, porque eu sei que tu competiste muito. No rugby competiste muito, ok? Com certeza poderás ter aqui algumas referências também, alguns exemplos a dar do rugby, porque como tu disseste, é um desporto coletivo, mas na altura da competição estás a atuar como coletivo, enquanto que no jiu-jitsu é individual. No momento em que começas a luta, estás entregue a ti mesmo e o melhor que podes ter é todo o aprendizado, todo o trabalho que tu fizeste até chegar àquela luta e o apoio dos teus colegas que estão de fora, portanto, ou a encaminhar-te na luta, ou simplesmente o público, não é? Então, que momentos é que tu conseguirias eventualmente extrair que tenham sido de valor para ti, tanto no rugby quanto no jiu-jitsu e enquanto professor também? Se houve alguma coisa que, quando começaste a dar aula, tu sentiste que começou a ser importante para ti ou que começaste a ver de forma diferente? Depois eu posso voltar a fazer a pergunta. Claro. Não há problema. Epá, é assim, passando muito rapidamente pelo rugby para chegarmos ao jiu-jitsu, portanto, eu joguei 22 anos, eu representei a seleção nacional nas camadas jovens em 2 mundiais, eu viajei muito com eles, depois ainda fui a um mundial também universitário, em que tive o privilégio de ser capitão, em Espanha. A nível nacional de rugby ganhei a primeira divisão, ganhei a segunda divisão. Epá, eu no rugby sinto que fiz tudo aquilo e ganhei tudo aquilo que tinha a ganhar dentro do seu tempo e dentro da realidade que tinha na altura. Eu nunca fui. Tu já não estavas ligado, só uma pergunta, tu não estavas ligado quando houve quando a seleção portuguesa, houve uma competição que fez contra a Nova Zelândia, uma vez, isso foi há uns anos atrás. Isso foi no Mundial Sénior. Foi a primeira vez que Portugal foi ao Mundial. Já não estavas? Já não estava, não. Isso foi em 2007. Eu nessa 2007? Altura... Foi. Eu nessa altura... Não. Eu nessa altura tive muitos colegas meus das camadas que tiveram comigo na seleção nas camadas jovens e que chegavam contra mim que fizeram parte dessa seleção. E foi um orgulho muito grande de Portugal. Não sei se Portugal vai chegar outra vez a outro campeonato do mundo sénior, porque é muito difícil, porque é muito profissional lá fora. É inacreditável. Os apoios cá são poucos, não consegues ter profissionalismo. Portanto, é muito, muito difícil e é uma competição muito fechada, só leva 20 equipas. É muito, muito difícil. E já fazemos muito com o pouco que temos. Eu na altura do rugby dei aulas, treinei equipas dos putos. Na minha faculdade fui o treinador de rugby da faculdade. E sempre gostei de passar conhecimentos, experiências, estar com pessoas com diferentes visões e etc. E no jiu-jitsu acabou por naturalmente acontecer ali a partir de marrom, roxa. Aliás, eu em azul, eu em faixa azul de jiu-jitsu,
Já estava a dar estava a dar aulas de grappling na parte MMA da Gracie Barra Benfica na altura, antes até de fazer um combate MMA. Porque sinceramente o gajo do main event não apareceu e ficou sem luta, e eu disse, vamos para bingo, não quer saber, então a minha luta passou para main event. A sério? E disse, eu sabia que tinha feito uma luta de MMA, meu. Isso foi em que ano? 2013. Qual foi essa experiência? Eu tinha medo do barulho da porta, eu tinha medo das luzes. Aquilo foi na nossa antiga academia, que era ali num hangar onde está agora a Brave Team, e a Reborn esteve lá antes, ali ao lado das Laranjeiras, em Lisboa. Nós tínhamos 300 pessoas dentro da academia, com um cage no canto, e era uma cage técnica, que era 5 por 5 metros, mínima. Com júris, com ring girls, com tudo. Eu, na altura, ainda fui treinar um bocadinho de Muay Thai e kickboxing com o Nelton Pontes à Amora. Nelton, que para mim é ele já tinha feito as lutas dele de MMA nessa altura? Já não estava, já tinha acabado isso. Mas já tinha acabado. Ele fez algumas, né? Ele tinha feito algumas. Sim. E devastador. E chegou a ser campeão nacional contra o Chapas, cá do Algarve. Foi campeão nacional de kickboxing também. O Nelton é um animal competitivo, além de físico. Mas é um gajo muito calmo. É muito engraçado. O gajo é muito calmo. E é um gajo 5 estrelas. Pronto, ias-me ali um bocadinho. Tive a ajuda de mais uns quantos. E foi, olha, bora. Arranca, vai para bingo. É uma experiência muito surreal. Tu parece que sais do teu corpo. Aquilo foi um combate de 5 rounds. Aquilo, segundo me apercebi, estava no final do 4º round, estava 3-1 para mim. Houve um que não me correu tão bem, os outros eu consegui derrubá-lo 2 vezes e ficar ali por cima. E no final do 4º round, quando eu tenho pregado, está no YouTube, quando eu tenho pregado contra as redes, não vejas, contra as redes, eu a tentar varrê-lo a certo. Para o chão de novo? Para o chão novo, sim, porque eu tinha ali completamente coberto. Sim. Um lutador brasileiro, acho que já não sei se ainda luta. Eu acerto num dos postes do octógono. Aquilo estava tão bem ou tão mal preso que a proteção não estava, então eu dou um pontapé em cheio na barra de metal daquilo. A minha primeira reação foi: eu larguei o gajo deu 2 passos atrás, e quando eu vou pôr o pé no chão e vê-se, de repente a minha perna fraqueja e eu fico de joelho. E eu pensei, há aqui alguma coisa errada com o meu pé. Entretanto, aqui isto é em segundos, se tu fazer isto é segundos. Eu meto a mão no ar e digo ao árbitro, para, o gajo já vem lançado, eu baixo-me, o gajo falha um murro. Entretanto, o árbitro manda parar o combate e eu realmente tinha rompido os ligamentos do pé e fui dali para o hospital. E a luta ficou ali foi KO técnico. TKO, acho que é TKO. Sim, TKO, yeah. E foi assim. E dei cabo do pé, rebentei com o pé todo. Então, quer dizer, a luta estava-te a correr bem, mas tiveste uma cena caricata. A luta, repara, eu era faixa azul de jiu-jitsu recente. Não tinha grandes bases de boxe nem nada mais. Aquilo basicamente foi: vai lá para dentro, tenta meter o gajo no chão, entrar em clinch, e o que seja. Pronto, e nesse aspecto até estava a correr bem. Então, não levei nenhum shot, não tinha nenhuma marca. Ainda consegui acertar 1 ou 2 vezes com murros. Consegui sempre ali no clinch bem, ou consegui mandar ao chão 2 ou 3 vezes. Placagens de rugby, literalmente. Mas é assustador. Tu ficas super sensível a tudo o que se passa à volta. É surreal. Mas também, repara, foi uma situação que não estava programada, não é? Tu foste substituir outro lutador, certo? É assim, eles convidaram para fazer parte daquilo que se chamava CCC, que era o Combat Cage Championship. E eles convidaram para fazer uma luta, porque a maior parte dos atletas eram da academia e eles iam buscar outros. Ali um começo antes da Margem Sul Cage existir, esse tipo de coisas. E a minha luta era tipo a 2ª ou 3ª ou 4ª.
E 2 dias antes dizem, ou a semana antes dizem, olha, o outro magoou-se, não vai lutar, a tua luta passa para main event. Eu, na altura, também para essa luta tinha que perder 5 quilos, o gajo não os perdeu. Entretanto, quando foi a pesagem, vi. Epá, e dissemos, olha, siga para bingo, tem que haver luta. Isso foi em que ano? Só agora aqui para ter Foi em uma... 2013, foi em 2013. Epá, e pronto, foi mais um desafio, pá. Siga para bingo. Eu já saltei de bungee jumping, já saltei de aviões de paraquedas, já saltei de prédios só com uns fios de arame de lado. Eu nessas coisas... Estavas Epá, aí no bora. auge, aí com 30 anos, não é? Também, pá, queria experimentar. Também queria experimentar. Um gajo tem que experimentar É. uma vez na vida. Há algumas coisas não. Mas É. outras sim. Pá, e foi... Por acaso, isso é das coisas que eu já não vou, eu penso que já não vou poder fazer, mas Mas olha, eu aprecio mas muito digo-te uma MMA, coisa, Carlos. gosto de ver Mas, MMA. mas digo-te uma coisa, Carlos. Mais rapidamente faria agora, porque tenho muito mais bagagem de jiu-jitsu e de vez em quando faço um boxe. Muito mais faria agora, porque já sei o que é que resulta melhor do que na altura. Nada a ver. Mas pronto. Epá, e em termos de jiu-jitsu, realmente, a partir de marrom, comecei a ganhar outra responsabilidade. Deixei de pensar tanto na parte de competição, sinceramente. Foi a partir de Competi quando muito. que, mais ou menos, que tu É ganhaste a assim, marrom e quando começaste a assim, ter eu em uma nova branco... experiência de competição? Claro, claro. Eu em branca competi 2 vezes tanto. Nada de especial e nem me correu assim nada de jeito. Fiquei assim um bocado desanimado. Mas é normal. Depois, a partir de azul, pá, comecei a ganhar invariavelmente os campeonatos em que entrava, desde os nacionais, aos Opens, aos Lisboa Opens, a IBJJF também me corria bastante bem, fazia sempre pódio pelo menos, e muitas vezes consegui ganhar outros segundos lugares. Ali, acho que para mim o grande salto que me deu em termos de competição foi na Roxa, em que fui vice-campeão europeu e terceiro em absoluto. Epá, correu bastante bem, comecei a competir mais. Foi 2 anos que eu deixei o rugby porque queria competir mais em jiu-jitsu. Tive ali um hiato entre os 31 e os 33 anos de idade. Quis mesmo, olha, vou mesmo experimentar. Pai, correu bastante bem na Roxa, bastante bem. Que ganha muitos Opens e BJJF. Depois, em marrom também me correu bem. Voltei a ser vice-campeão europeu. Eu já fui 3 vezes vice-campeão europeu. Fiquei sempre agarrada. Não sei se isso alguma vez vai dar ou não vai dar. E uma delas foi contra um gajo que era uma super estrela na altura, um americano da Arménia, gigantão, um gajo das redes sociais muito conhecido, não fazia a mínima ideia quem era. Parecia o Zangief do Street Fighter, pá, um bacamarte. Zangief do Street Fighter é lindo. Pá, juro-te. Não, este gajo ainda era maior. Aquilo, eu ganhei 2 lutas, cheguei à final, aquilo acabou empatado. Pá, o gajo era só na força. Eu acabei por puxar nos últimos 2 minutos, puxei guarda e tentei fazer alguma coisa dali. Também não deu, ele também nunca tentou passar. E acabei por perder na decisão. E aí fiquei um bocado desmotivado, sinceramente. Fiquei um bocado desmotivado. Mas pronto, já sabes que um gajo nunca deve deixar para o árbitro as decisões. Pá, nunca. Pois é. Porque tanto dão para o gajo que é o passador, tanto dão para o guardeiro, cada um tem uma explicação. Claro. É complicado. Mas esse momento no europeu em Roxa, realmente, que esses pódios no europeu, realmente foi o que me lançou a levar mais a sério a competição no jiu-jitsu. Epá, e agora estou num ponto em preta, que ainda fiz o último nacional, que tive a felicidade de ganhar o peso e a categoria Master 1 e o absoluto, contra um bom amigo meu, até, as 2 finais. Ainda consegui competir, mesmo antes da pandemia, fiz 2 fins de semana seguidos, fiz Munique e fiz Londres, apesar de ter partido o cotovelo 2 semanas antes, ainda fui para Munique com os pontos tirados 3 dias antes, ainda fiz o segundo lugar, mas não consegui mais. Mas esse foi depois do Europeu de 2020 ainda mesmo antes de instalar a pandemia, foi? O Europeu 2020 não consegui lutar, por causa de trabalho, porque a minha luta ou seria sexta ou sábado, e eu sexta não conseguia em termos laborais. Pá, não quis arriscar estar a pagar uma inscrição e não consegui lutar o Europeu. E não, acabei mesmo por não conseguir, e não consegui apoiar lá um bom amigo meu, faixa preta, na sexta, mas consegui ver quase as outras lutas todas. E então acabei por ir em fevereiro a Munique, e no fim de semana seguinte, que era o 1º de março, julgo eu, a Londres, antes de 2 semanas depois fechar tudo. E ainda consegui um segundo e um terceiro lugar. Tive este azar do cotovelo, foi mesmo azar, não consegui treinar bem, mas epá, foi bom.
foi a última competição de jiu-jitsu que tive. Eu era para ir agora a Abu Dhabi, só que entretanto em dezembro soube que ia nascer aí um rebento e a coisa está próxima e também não poderia... Já és pai? Já és pai? Ainda não. Está quase. Está quase. Então, muitos parabéns. O quase está aí para vir. Está quase para vir. Foi uma pergunta que, por acaso, eu não me apercebi de seres pai antes. Podia ser o segundo filho ou filha. Não. Será o primeiro. E homem, claro. Homem. Boa, pai. Então, olha, muitos parabéns, companheiro. É bom saber isso. E então, pronto, vê-se aí que tiveste também, assim, um início, portanto, não muito notado, não muito importante. Eu também, por acaso, foi semelhante. Aliás, eu na faixa branca e na faixa azul não fiz nada de jeito. Tive 3 lutas, levei pau nas 3. Houve uma luta de faixa branca e de azul que fiz bem, mesmo assim perdi. Então, eu só comecei a ganhar lutas na faixa roxa. E o meu crescimento, por exemplo, foi sempre... foi gradual e eu sempre fiquei para trás nas coisas. Tudo foi consequência daquilo que eu podia treinar, não é? Quando comecei a treinar mais, comecei a evoluir mais. E quando comecei a treinar mais e a organizar melhor, comecei a ter melhores resultados. É normal. É o normal. Eu penso que é isso que o pessoal precisa de fazer para chegar lá. Eu também tenho 37 anos, vou fazer em dezembro 30, vou fazer em dezembro 38. E com certeza terei o gosto de competir mais, mas pronto, de momento pelo menos para mim, eu tenho o foco da gestão da academia, de superar as questões da crise e conseguir vencer a retração financeira e o medo que isto causa, claro. Né? De conseguir servir os outros, porque é um objetivo que passa sempre por pôr um bocadinho os outros em primeiro lugar e depois nós, mas com certeza vou continuar a treinar e a conseguir tentar-me testar nas oportunidades que eu tiver e tenho saudades disso. Mas é bom saber e é bom ver exemplos em que me espelhar. E eu tive exemplos em que me espelhar na minha própria faixa, ok? Como foi o caso quando lutei com o Sérgio Louros, que foi campeão na Master 1 em Las Vegas. Eu lutei 4 vezes com ele em 2019 e perdi todas. Obviamente houve 2 lutas que fiz ali muito bem renhido, mas no final ele acabou por levar a melhor. Eu sempre reconheci que tecnicamente ele tinha algo que fazia, em que estava um passo mais à frente. E isso levou-me a fazer uma avisada, inclusive, com o Berto Lima, que era o professor dele, e em reconhecer também onde é que eu me enquadrava. Portanto, em tentar perceber as minhas limitações e até onde é que eu conseguia ir. Até porque, por exemplo, eu sou um gajo que tem saldo negativo com kimono, mas sem kimono eu tenho um saldo positivo, não é? E isto também leva a perceber a forma como eu jogo, e a maneira como eu luto. Não sei se também já lutaste sem kimono ou se só lutaste de kimono, por exemplo. Eu já lutei sem kimono dentro de uma cage de MMA. Boa, é aquela experiência então. Fora isso, por acaso não, o meu foco sempre foi muito o kimono. Infelizmente o no-gi, juntamente com o gi, com o IBJJF, só começou a haver há cerca de um ano e meio antes do Covid. Eles começaram a fazer logo seguido o evento. E aí já deu oportunidade a muita gente, até mesmo em termos de pagamento, terem algum desconto e poderem usufruir e fazer as 2 competições. Não foi algo que eu nunca foi algo que eu me tivesse concentrado muito, sempre foi mais o kimono. Mas ninguém sabe o futuro, não é? Vamos ver. Sim. É uma escolha que pode surgir na oportunidade. Eu, por acaso, tive uma experiência positiva com a Grappling Industries, porque lutei com kimono e sem kimono, e era o sistema de round robin. Ou seja, pode correr mal a primeira luta, mas tu tens a oportunidade de mostrar o teu valor. E eu valorizei muito isso, porque tu tens... Se as coisas não te correrem bem no início, tu podes dar a volta lutando com os outros e adquires um pódio e adquires um lugar positivo. Está a ver? Eu, por acaso, quando fiz isso, voltei a perder com o Sérgio Louros, mas as outras 2 tinha ganho. Quando fui ao sem kimono, tive que jogar na divisão de adultos porque não tinha ninguém, e das 5 lutas que fiz, consegui ganhar 4. Sendo que 2, uma foi a decisão a favor, na mão do juiz, e outra foi uma derrota também na decisão do juiz. Lá está. Podia dar exatamente. Basicamente foi empatado e podia dar para qualquer um. E são experiências interessantes. Ou seja, eu valorizo muito a questão de, no jiu-jitsu, haver uma diversidade de regras e de competições que as pessoas podem escolher.
podem escolher para si, podem escolher para a sua aprendizagem, podem escolher para o seu currículo. Sendo que, normalmente, as que são mais prestigiadas são, de facto, a IBJJF e que é sempre importante nós, pelo menos para aqueles que querem competir, testarem-se na IBJJF e poderem competir com os melhores no mundo que lá são representados. Claro. Da mesma maneira que, se calhar, para aqueles que são mais da América, por exemplo, ou aqui da Europa, e que fazem o Trials do ADCC e têm a oportunidade também de competir com os melhores do mundo e representar o Jiu-Jitsu numa competição que até foi feita para o grappling. E na verdade, acabou por ser dominada pelos gajos do Jiu-Jitsu, não é? Claro. Portanto, isso é muito interessante. E então também é interessante saber, voltando mais para o foco em ti, que então, tu já foste 3 vezes vice-campeão europeu, portanto, em faixas diferentes? Sim. Em preta, marrom e... Não, mentira. 2 em marrom e uma em roxa. Eu foi preta, 3º lugar naquele Barcelona, no Masters. E fiz também 3º lugar em roxa. Portanto, foi roxa e marrom. Eu não consegui lutar, não consegui lutar nenhum europeu em janeiro em faixa preta. Primeiro porque veio o Covid, é um ano inteiro, e depois os outros 2, por razões laborais, nas 2 datas da semana que seria, eu não tinha dispensa para tal, não consegui. Exato. Foi bom saber que... Sim, eu também tive essa situação há 2 anos atrás. Há 3 anos atrás eu falhei o europeu porque tive uma lesão, bati com a clavícula no chão e ia partindo e depois acabei por não conseguir ir à competição. E quando fui à última de 2020 também já não fui nas melhores condições e também não correu a luta bem. Enfim, vi colegas no pódio com que já tinha lutado e ficou um bocadinho de água na boca do género. Eu pelo menos acho que conseguia estar lá e não consegui, não é? Mas pronto, são experiências. Sentiste uma grande diferença, por exemplo, na faixa marrom comparado com a faixa roxa? No europeu, por exemplo? É assim, eu no europeu fiz a final da categoria em roxa com o David Oliveira da Icon. Não sei se sabes quem é que é. Não estou a ver assim de vista, mas... Um gajo muito forte. Ele agora já é preta também. Um gajo muito forte, careca, de barba e bigode. É um portento físico. E ele acabou por ganhar também esse absoluto, em que me ganhou por 2 pontos na meia-final. Acabei por ficar em 3º. Mas, claro que em marrom há diferença. Mas correu melhor em marrom do que me correu em roxa. Sinceramente, senti... Mas lá está, também depende da experiência que tu ganhas, da altura em termos de treinos que consegues ter para estar aquela rodagem, chegares no pico. Mas, pensas que foi um patamar em que... Achas que foi um patamar, desculpa interromper-te, que quando chegaste à faixa marrom tinhas uma maturação diferente, em geral e também na parte competitiva? Ou seja, tu tinhas mais consciência de ti, da tua potencialidade... de eventualmente daquilo que, fazer uma leitura daquilo que te acontecia, daquilo que te aconteceu e da forma como te preparavas para as competições? Achas que, por exemplo, a essa altura notavas diferença? Notava, tanto que eu depois também fui a Barcelona lutar o Masters e também fiquei em 2º lugar. Logo de seguida, logo em abril, nessa marrom. A nível nacional ganhei tudo o que tinha a ganhar, tanto no peso como no absoluto. Lá fora também me correu bastante bem. Ganhei um Madrid Open, ganhei um London Open, ganhei várias coisas. O marrom foi mesmo um ano que correu bastante bem, só tive um ano a marrom, aquele ano mínimo da IBJJF, pronto, porque o meu professor achou que eu estava preparado para dar o salto. E correu bastante bem, mas claro, fruto de tu já te conheceres melhor o que é que funciona para ti, o que é que não funciona para ti em termos de treinos, em termos de chegares à competição no teu melhor pico físico e também mental, porque é muito importante. E também tive a sorte, nessa altura, e ainda bem, no sítio onde estava a treinar, na Gracie Barra Benfica, de termos uma geração ali na altura muito forte, que foi o tal ano que eu te disse que nós, em termos de academia individual, no europeu, fomos à academia com mais medalhas. Nomeadamente, tivemos 11 ou 12 medalhas de ouro, só a nossa academia. E tínhamos ali uma competição e uns treinos muito, muito bons, muito fortes, com atletas muito, muito bons. E isso mas, também por exemplo, ajudou, claro. tu para ti, tendo em conta os anos que tiveste do rugby,
tu tiveste alguma adaptação à preparação física mais personalizada, em que era tipo o teu treino, o teu complemento à parte dos treinos de jiu-jitsu mais personalizado, ou era geral para o grupo, padrão? Não, não, estou a perceber. Aliás, hoje em dia o meu preparador físico é o preparador físico que foi preparador físico da seleção de rugby durante muitos anos e ainda o é de uma equipa da primeira divisão que até está em primeiro lugar este ano, que me faz os treinos personalizados. Portanto, é uma pessoa cujo pai foi atleta olímpico, uma pessoa que era da parte de corrida, de pista, de atletas de halterofilismo, que é um gajo que percebe bastante bem e consegue muito rapidamente perceber as necessidades do atleta dependendo do desporto, e é ele que me faz os planos de preparação física e conseguiu adaptar exatamente a mim o plano que para o jiu-jitsu seria aquele que faria mais sentido, e também ajudou bastante e ainda ajuda hoje em dia. Boa, até porque é como eu te digo, o rugby também tem muito de pegadas da parte de corpo a corpo, que consegue ter ali um paralelismo muito grande entre jiu-jitsu e rugby, que me ajudou bastante quando eu comecei, sem dúvida, e que ainda hoje em dia me ajuda, e muita parte mental também. A parte mental também é muito importante. Porque eu vejo a quantidade de pessoas que eu vejo no meio da luta a desistirem, ou perante uma adversidade, ver que o outro gajo é maior, ou não cai à primeira, ou não está a cair. Tu vês claramente que se estão a deixar ir e não querem saber. É muito importante não teres esse tipo de atitude quando competes. E pronto. E é isso. O chamado afrouxar, talvez, é isso? Seria isso, exatamente. Exatamente. Eu, por acaso, eu tive essa experiência, porque houve algumas competições antes de conseguir livrar-me dos turnos noturnos que eu fazia, porque houve competições em que eu fui direta. Tive de pedir a um colega para me vir substituir, tipo 4, 5 da manhã, para apanhar o autocarro com a equipa, ou meter-me no meu carro, ou com um grupo de amigos num carro, e ir conseguir competir a Lisboa, e fazer diretas. Andava a fazer turnos da noite, na semana da noite, calhava a competição, e eu, pumba, vou ter que arranjar aqui um meio. Esquece, quando chegava nem a meio da luta, o cansaço todo caía em cima, o meu espírito era só sobreviver e as coisas nunca corriam como eu desejava. E então, mais tarde... Sabes que... mas nós já lá vamos chegar. Sabes que isso da parte das competições é muito importante. E eu acho que nós estamos a ter uma abordagem bastante errada, sem pensar realmente no jiu-jitsu português como um todo. Porquê? Invariável, aliás, eu nunca estive num campeonato nacional, ou um português, ou onde quer que seja, que aquilo respeitasse os horários que são. Pá, nunca. Imagina, eu lutei muitas vezes absolutos a fechar o pavilhão, sendo a última luta do dia às 9 da noite, ou 8h30, estás a perceber? E ainda tinham que ir... Epá, e eu percebo que para atletas, sejam do Sul, sejam do Norte, pá, que depois não lhes interessa muito, ou não lhes compensa estar a ficar para ir lutar um absoluto, que monetariamente não lhes traz nada, do que chegarem a casa às 8, saírem mais cedo do que chegar à meia-noite. Que será também o teu caso. Portanto, eu aí acho que deveria haver, sem dúvida nenhuma, uma divisão de, digamos, kids brancas e azuis num dia e roxas para cima no outro dia, em que às 4, 5 da tarde conseguisses ter tudo fechado nos 2 dias. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Concordo. Vou concordar porque eu tenho experiências que revelam que é muito difícil gerir um dia, porque das duas uma, ou tudo corre na perfeição e está encaixado ali dentro de um horário laboral, o que nunca aconteceu, ok? O que também não estou a querer dizer que as competições sejam mal organizadas, não tem nada a ver com isso. Claro, tem a ver com aquilo que estás a dizer. É muito. E houve algumas competições em 2019 que eles começaram a fazer em que metiam os kids num dia e os adultos no outro, já era melhor. Mas ainda assim, eu não sei se poderia testar essa ideia que estás a dar. Porque se começarem a ser muitos, a melhor maneira de organizar e das pessoas poderem fazer essa deslocação, tendo em conta de que a maioria dos atletas que competem não são profissionais, são pessoas amadoras, como eu, têm um trabalho ou coisa. Eu agora estou a gerir a academia, é claro, estou dedicado ao jiu-jitsu, mas eu sou um profissional na parte de gestão e do ensino. Como atleta sou amador e, como tal, eu vou competir dentro daquilo que posso fazer. Não vou competir por obrigação, nem ando aqui com patrocínios, portanto, para me garantir um currículo. Então, eu penso que isso seria uma boa experiência tentarem fazer isso,
porque eu ia chegar inclusive à pergunta de tu me tentares responder, tendo em conta os campeonatos que já atravessaste pela Europa, se notaste alguma diferença na organização desses campeonatos. Sem citar Barcelona, porque nós estivemos lá, sabemos que aquilo foi um atraso Não de 5 vamos horas. falar de Barcelona. Não vamos falar de Cinco- Barcelona porque não 5 vale a horas, pena. houve pessoas a lutar à meia-noite e 1 da manhã. Ai, nem quer saber. Houve pessoas que foram embora sem lutar, meu. Tinham um Claro, avião e então. houve outras que tiveram que sacrificar. Não vou, sei lá quando é que volto para casa, só para poder lutar hoje e sabe-se lá como é que ia correr. Então, ó Foi Carlos, horrível. a minha luta era ao meio-dia e eu lutei eram 7 da tarde. Yeah. Eu acho que Não, eles não, espelharam. repara, o grande problema era esse. Uma coisa é, eu também, se levares isto minimamente com uma mentalidade profissional, tu estás a medir, a gerir o teu dia para a alimentação que vais ter, porque ainda vais pesar, para quem tem esse problema, Pensar no dia. epá, e eu não podia estar a comer, a almoçar, lanchar como deve ser. Primeiro, porque nunca sabia quando é que realmente ia ser a minha, porque eles também não sabiam. E com o problema da pesagem, porque para ver se batia o peso, epá, foi muito complicado. Epá, eu tive uma experiência muito má também com o Abu Dhabi. Eu fui a Barcelona para o qualifier da Abu Dhabi. E aquilo, o sistema deles é um sistema que tem servidores americanos, que crashou. Aquilo teve um atraso de 4 ou 5 horas. Outra vez. A natureza é a mesma coisa. Ou seja, acaba-se a internet, acaba-se a competição, não há backup. Esquece. São burros. Porque como em tudo na vida, há sempre o plano B, que é o manual. Claro. E Foi eles aquilo não que o eu critiquei fizeram. lá. Eu, na altura, não sei se a gente conversou, mas eu, quando estava a falar com as pessoas que estavam ao pé de mim, eu estava a dizer: então, se isto é uma empresa profissional, como é que tu não tens um plano de backup? Como tu não tens um backup manual? Eu, quando trabalhei na segurança, na hotelaria e tudo mais, tu tinhas um backup. A coisa falhava, não tinhas ou era aqui a eletricidade, era a internet, qualquer coisa que Claro. falhava. Tinhas que ter um backup, meu. Isso Eu é o trabalho na natural. aviação, eu trabalho na aviação e quando tens quebras de energia ou quebras de sistema nas portas de embarque, o que é que tens? Tens um manifesto manual e vais picando à mão. Ouve lá, é assim que funciona. E o que é que aconteceu? Eu fiz essa viagem e fui com o Nelton também na altura e eu estava de marrom, porque aquilo era marrom e preta juntos, e dei por mim a chamarem o absoluto e eu, sem ter lutado, o meu nome foi apagado do sistema, portanto não lutei a categoria, a minha categoria passou completamente, por acaso estava lá o Jardim e o Paqui também, eles devem se lembrar disso, o meu nome passou completamente. Eu fui lá falar com eles, pá, não podemos fazer nada, o sistema limpou o teu nome, assim, mas eles estão a brincar comigo, então eu vim de sexta-feira de avião para tentar competir, para ganhar o passe, vou amanhã domingo, e vocês tiraram e o gajo, ai, ok, está bem, mas como a categoria não dava o acesso, era só o absoluto, eles meteram o meu nome no absoluto. Pronto. E eu, ok, já estou a esperar 4 horas, bem, vamos para o absoluto. Outra cagada. Meteram-me a mim no primeira luta do absoluto contra o Nelton da mesma academia que eu. Sério, fizeram isso lá. Eu já não devia estar no pavilhão, que ele já devia ser bem da tarde. Eu saí de lá, era tipo 6 da Não, tarde. mas isto de Barcelona, mas isto em Abu Dhabi. Isto de Barcelona ok, do Abu Dhabi. para o World Pro. Para o World Pro. E eu olhei para o Nelton olhou para mim. O nosso mestre também estava lá na altura, o Alex. E nós assim, pá, Nelton, como é que é? Vamos lutar? Pá, e claro que o Nelton, sendo mais graduado, estava no topo da faca de forma... quem ganhasse, ele está contra o Adam, contra o Ardzinski. Não sei se sabes quem é, que é um monstro. Sim. Ele já lutou, fez o campeonato da Europa, aquele que fez o campeonato de Europa e ganhou contra a Inglaterra. Sim, e está agora, acho eu, na final do World Pro, agora que estamos a falar. E chegou-se à conclusão, que, pronto, que o Nelton é o que teria mais oportunidades, que era preto e eu ainda era marrom. E se fôssemos os dois ao mat, tínhamos que lutar. Portanto, a única hipótese era um dar WO, porque tu ali não podes simplesmente levantar a mão. Não sei se sabes. Tens mesmo que lutar. Poderia acontecer alguma coisa, o cansaço, uma luta a mais. Eu acabei por não lutar. Pronto. Respeitei, logicamente, não é? O Nelton acabou por ganhar. E ganhou o Ardzinski por 2 vantagens. E eu disse-lhe, Nelton, se lutasses comigo não conseguias as 2 vantagens. Para brincar, como é óbvio. O Nelton estava mesmo topo de forma. Foi ótimo para ele.
Mas pronto, mais uma cagada de uma competição super mal gerida, pá, super mal Não pensei gerida. que eles fossem ao Abu Dhabi também cometer o mesmo erro, pá. Essas coisas, eu não Aquilo pensei era, que essas coisas fossem recorrentes. aquilo era na altura que tu agora tens os grandes slams, mas tu antes tinhas os Abu Dhabi e o World Pro que podias ir lutar, e se ganhasses, ganhavas o pacote de viagem, estadia e lutar. Que entretanto eles acabaram com isso no ano seguinte. Porquê? Epá, financeiramente, dinheiros, Pois. não sei. Porque repara, eles davam uma data de pacotes com viagem, com tudo incluída. Hein? Atenção. Muito churu, muito churu. E a malta toda preparava-se para aquilo. Havia malta que nem Pois lutava claro. o Nacional, pronto, como é óbvio, para ir lutar aquilo. Foi o único que eu consegui ir. Pá, e acabei por não lutar nenhuma luta, foi um espetáculo. Não lutei nenhuma luta. Pior E que pronto. Barcelona. Foi triste. Ao menos em Barcelona Barcelona ainda lutaste e conseguiste lá o teu pódio no meio ainda consegui. daquela confusão toda. Lutei contra Assim, o eu gajo que tinha... ganhou, que é bom. Bom, também. Eu penso que, pronto, é assim, há alguns... eu gostei imenso de estar em Barcelona, não gostei da organização. Da Suíça foi mais porreirinho também. Depois teve esse de Munique e teve o de Madrid e pronto, eu tive as minhas limitações financeiras, gostava de ter ido também experimentar. E um dia irei experimentar com certeza esses países, mas tu que já viajaste um bocado mais e que tivesse essas experiências, também é bom saber esse feedback, porque às vezes não é só aquela imagem que toda a gente vê dos outros que postam nas redes sociais, há aqui um pódio, Claro. correu tudo às suas maravilhas. Às vezes há problemas e esse tipo de problemas supostamente nem são para Claro. acontecer, não é? Mas, vou ter que trocar telefones, por acaso lá fora invariavelmente corre bem. Tem alguns atrasos, mas nada de mais, sinceramente. Nada do outro mundo. Epá, cá... Eu não sei, eu já fui a muitos, atenção. Eu já ganhei 11 vezes o campeonato nacional, entre categorias e absolutos. E o Lisboa, o Open de Lisboa, Lisboa Open, não sei, porque agora com o IBJJF também tens um que é Open de Lisboa. Já fui a muitos. Pá, eu vou-te ser sincero, eu não tenho em mente voltar a lutar em Portugal. A minha ideia agora, sendo já faixa preta e já tendo alguma idade e com o que vem a caminho, é lutar lá fora, escolher melhores. Por exemplo, o Abu Dhabi World Pro para o ano, o Masters em Vegas, o Londres Open, porque eu adoro o Londres Open, sempre gostei muito de lá ir lutar. Escolher mais, ir mais no pico. E cá acompanhar mais os meus colegas atletas, os alunos da academia, porque também é uma parte que eu sinceramente estou a gostar bastante. Isto também, sabes, tem a ver com a idade. Às vezes estou a gostar muito de ajudar e nos treinos e ver as pessoas a crescer. Dei a minha primeira faixa azul aqui há 8 meses atrás a um bom amigo meu que teve uma carreira bastante porreira, bastante boa em branca, que eu nunca tive sequer, que também veio do rugby, lá está. Um gajo que se dedica muito e acabou por ter essa recompensa porque fazia sentido e realmente estava num nível já muito bom em branca. E é isso. E é isso, vamos ver. então quer dizer que na parte do professor, para terminarmos aqui a área da qual estavas a espelhar a tua experiência, na área de professor já começas a ver que isso também começa a transformar, começa-te a dar transformações também e com certeza vais ganhar experiência para quando tiveres o teu filhote, vais ser tu o primeiro a dar aulas ao teu filho, né? E com certeza, se ele quiser, não é? Se ele também gostar mais do kimono do que da bola ou de outra coisa qualquer, com certeza poderá estar Claro. dar as aulinhas. Pelo menos, olha, quando entrevistei o Eurico, ele teve uma parte muito curiosa que foi, ele imaginou sempre ele a ser o primeiro a dar aulas às filhas enquanto professor. Eu achei isso muito interessante, porque isso foi uma das coisas que também acabou, pode não ter sido o fator principal, mas de certa maneira alimentou aquela imagem, né, que tu fazes de um futuro que desejas, não é? Então isso é extremamente interessante, não é? Eu vou-te ser... Eu vou-te ser muito sincero. A minha ideia não é pô-los no jiu-jitsu em pequeninos. De todo. Até porque se eu pudesse fazer a coisa idealmente, depois lá, o miúdo logo sabe o que é. Mas eu acho que uma boa base em termos de judo
não só o treino de judo, porque o judo tem uma componente, além de ter muitos miúdos, muitos mais do que o jiu-jitsu tem. Conseguem alcançar muito mais. As E eles estruturas têm uma rigidez estrutural em termos de aulas e de disciplina, que eu vejo que o jiu-jitsu não tem. Mas é normal, é normal. É normal. E eu, idealmente, ele passaria aí uma temporada para depois, então, se quisesse naturalmente, dar esse salto. Mas antes de tudo, é deixá-lo experimentar todos os desportos e mais alguns, que é bastante importante. Eu também joguei futebol há muitos anos, e handball, e trampolins, e montes de coisas, até realmente apareceu-me o rugby. E assentares num. Tiveste várias experiências e depois foste assentar num. Claro. E repara, eu estava numa fase, por exemplo, de handball muito séria, que eu estava ali quase a ingressar no Sporting. E, entretanto, Porquê? Porque na escola onde eu estava, o meu treinador era o treinador, que entretanto foi treinador dos séniores do Sporting. E eu destacava-me, entre aspas, que era guarda-redes bastante bem naquele circuito que havia, e ele pedia muitas vezes para ir lá treinar, para ficar no Sporting. Entretanto, eu onde estava na escola tinha muita malta do rugby, do clube onde fui. Fui um mês experimentar rugby e não quis voltar, não gostei do rugby. E depois voltei passado 6 meses e nunca mais o larguei. E são coisas que acontecem. Decidi experimentar outra vez. Eu acho que é muito importante para os putos terem contacto com o maior número de esportes possíveis para descobrirem aquilo que gostam, para desenvolverem várias aptidões, não é? Não é só o futebol que é só com os pés, também tens o basquete com as mãos, tens o voleibol para os grandes saltos, tens o judo para as quedas, e com o judo, eu vejo na lusófona, aquilo é uma disciplina muito grande e uma componente também divertida, mas os putos ali sabem quando é para brincar e quando é para levar a sério. E acho que o jiu-jitsu ainda está numa fase muito jovem disso, para conseguir dar essa estrutura aos putos. Mas é normal, sabes? E além de começarem, depois tinham uma boa base, sabes? Tinham uma boa base. Tem. Em termos, é claro que se for para crianças de 4 ou 7, se calhar as aulas daquilo que aprendem tecnicamente de judo ou jiu-jitsu não iria fazer muita diferença, mas a forma como a aula está estruturada, a forma como toda a organização que o judo já puder e as massas que consegue atrair através das ligações que tem, portanto, com órgãos governamentais, ligações às escolas e outros projetos e coisas do género. Eu penso que sim, eu penso que é uma coisa que nós ainda reconhecemos. Temos que crescer no geral, não é? O que não quer dizer que individualmente não haja uma academia que esteja a fazer esse trabalho, mas no geral acontece isso. E a cultura do jiu-jitsu e da maioria das academias não tem nada a ver com a filosofia, não tem nada a ver... Tu tens, sim, sem dúvida. E repara, e pegando o que estás a dizer, tu tens projetos muito bons, tens os Young Zillion da BPT, por exemplo, que é um projeto muito bom com os miúdos, tens lá em cima na Focus com os miúdos também um projeto muito bom, tens a Academia da Vila com o Valença. Estes são aqueles que eu me lembro mais, porque vejo nas competições muitos putos e muito destaque nas redes sociais, porque também é muito importante para os pais saberem que realmente os putos estão a ser bem acompanhados e como é que está tudo a correr. E isso é importante, e com o tempo cada vez mais vai ser limadas arestas que poderão levar a que essas estruturas atraiam mais e mais miúdos, mas sabes que num país de futebol como o nosso é muito complicado, não é? Pois é, vai levar algum tempo, mas podemos meter os olhos no judo e aprender com eles, porque nesse aspecto eles estão um passo à frente, em termos de organização e ensino, a forma como tem a disciplina para as aulas das crianças, eu concordo perfeitamente com isso e compreendo perfeitamente que haja pessoas que optem por, se calhar numa fase inicial, meter até no judo e mais tarde ingressarem ao jiu-jitsu, se correr, se o aluno gostar, porque se também não gostar tem liberdade e pode escolher fazer outra coisa, como tu disseste, por a experiência, mas acima de tudo ter uma ocupação, porque futuro sedentário não beneficia ninguém, não é? Claro, eu vou dar um exemplo. Porquê é que não tens clubes de futebol de topo? E não vou contar com a Vitória de Guimarães, onde está o Ulisses e a Focus, com nenhum projeto de jiu-jitsu, porque os custos são mínimos. Eles se passam de ter e tatamis também hão de ter. Eu tenho quase a certeza, nomeadamente do Benfica, que tem a Telma, o Sporting, que tinha o Pina e que são muito fortes, mesmo a nível europeu, são dos melhores
clubes a nível europeu de judo, é porque eles têm muito receio que haja uma canibalização de malta de judo e jiu-jitsu e vice-versa começarem a tirar o foco de um e do outro e começarem e eu compreendo. Pode ser muito complicado, porque era excelente tu teres uma equipa de Benfica Jiu-Jitsu, Sporting Jiu-Jitsu, Futebol Clube do Porto Jiu-Jitsu. Estás a ver a notoriedade que isso iria dar a nível nacional. Obviamente. E só isso fazia chegar à televisão, porque esses clubes já têm canais de televisão. É? Eu joguei rugby, eu acabei a carreira e ainda fui campeão nacional com o Benfica. E nós tínhamos no clube, nós chegámos a ter, na final que tivemos, a malta dos No-Name Boys lá, que nem sabem o que é uma bola de rugby, mas como era o Benfica, foram lá, fizeram uma festa, aparecias no canal do clube, aparecias na bola também de vez em quando, porque estavas associada ao nome Benfica, estás a perceber? Pois é. E são vias muito importantes às vezes de explorar, mas é muito difícil por causa da força que o judo tem e da similaridade tão grande e resistência que há. Sabes que há malta de judo que não gosta de jiu-jitsu. Não gosta mesmo. Aqui em Portugal não é como no Brasil. A mentalidade é muito diferente. Não tem nada a ver. No Brasil não é assim. Aqui é assim. É muito diferente. Mas pronto, é isso. Então, olha, vamos aqui passar só para uma parte. Quase é bem simples. Já completaste bastante e já passaste aí em várias experiências e vários pontos. Mas o que é que tu realçarias em termos dos aspectos mais importantes de jiu-jitsu ou do desporto em geral? Aquilo que tu achas que, por exemplo, que a tua experiência te tenha beneficiado como uma mais-valia para a tua vida teres ingressado no desporto ou no jiu-jitsu? Isso é fácil. Primeiro o espírito de equipa é muito importante, sabes? Eu, a nível profissional, eu trabalho sempre em equipa, porque são trabalhos... A minha carreira profissional sempre foi com equipas. Tanto a ser liderado, como liderar, como gerir, como ter muita parceria. O espírito de equipa é muito importante, acima de tudo. O espírito de sacrifício também é bastante importante, porque muitas vezes existem entraves na tua vida que tu vais ter que sacrificar parte dela contra a tua vontade, mas tens que perceber que realmente vai ser para um benefício ou individual ou comum da tua equipa que vai valer a pena e tens que seguir em frente e sacrificas-te. Portanto, eu diria que era o espírito de equipa e o sacrifício acima de tudo. Claro, poderia falar dos clichês de lealdade, fidelidade, etc. Mas eu diria que esses dois para mim são os mais importantes que retenho tanto para a vida profissional como pessoal. Muito bem. Muito bem. Então, e face a estas situações que temos vivido e que diminuiu um bocadinho o nosso ânimo em geral para com a vida e com a prática do jiu-jitsu, o que é que tu achas agora que é um bocado difícil responder com tanta incerteza, não é? E com tanta influência e notícias negativas que nós vemos, mas o que é que tu achas do futuro do jiu-jitsu em Portugal? Como é que nós vamos promover o crescimento da nossa arte numa volta de pandemia e todas estas situações que estamos a sofrer? O que é que do teu ponto de vista é relevante? Eu diria que nem aqui vamos ter que entrar não tanto para o futuro do jiu-jitsu em Portugal, mas para o futuro do jiu-jitsu, ponto. Porque, infelizmente, com esta pandemia, o jiu-jitsu no geral, está em pausa. Portanto, tudo aqueles projetos que tinhas trabalhados anteriormente, os projetos que irias vir a ter, ficou tudo parado e a incerteza é muito grande e muitos deles de certeza que foram abandonados. Mas o que eu diria é assim, repara, isto do Covid é algo com que nós vamos ter que viver o resto da vida. Assim como a gripe. A gripe não desapareceu. Tu tomas a vacina da gripe, mas não deixas de a ter, ou vir a ter, ou a curas. Ok? Isto da vacina do Covid vai ser igual. E, acima de tudo, vai servir como um boost para as pessoas mentalmente estarem mais preparadas e mais aligeradas com a situação e com a confiança na retoma, tanto da restauração, como das viagens, como aquele medo que havia muito ao princípio, em cima de tudo, que é para este gajo está ao meu lado, está a menos de 1 metro, está a respirar, eu já apanhei Covid. É normal. É normal. Mas para o futuro do jiu-jitsu, eu acho que isto vai acabar por passar por voltar a haver competições.
essas competições com o teste PCR, epá, é a maneira que há, não há grandes hipóteses. É tu chegares à competição e teres um teste PCR 48 ou 72 horas antes, que é a mesma que tu necessitas hoje em dia para viajar para algum lado. Portanto, podes usar essa mesma. Ir retomando aos poucos com uma capacidade mais limitada, mas realmente recomeçar é muito importante. Porque, repara, acima de tudo o que é importante nisto da doença não é o RT que o governo gosta de dizer para nos manter todos em casa, é os internamentos e o número de mortos. Que isso teve uma diminuição bruta. E estamos realmente na cauda da Europa agora, felizmente, a esse nível. Enquanto tu vês países como o Brasil, em que parece que ninguém quer saber, tu vês nas notícias e vês nas redes sociais e as pessoas vivem como se nada fosse, que realmente têm os seus problemas, por isso é que nós também estamos fechados ao Brasil. Mas em termos de jiu-jitsu é realmente começar a retomar, começar já a pensar na próxima competição nacional cá em Portugal, em que moldes, claro, com uma capacidade reduzida, só o atleta... Sem público, se for preciso, não há problema em ser isso, mas retomar, não é? Retomar. Carlos, sem dúvida sem público, nem vale a pena estarmos aqui a tentar vender uma ideia romântica, como foi com o futebol, que iríamos abrir com público. Não, abriram sem público, ponto final. E deu. E deu, e dá. E aos o que não pode é o desporto ficar fechado. Claro. Isso é o que não pode acontecer. O desporto não pode ficar fechado. Portanto, é retomar legalmente os treinos, ok? Claro que sempre... Epá, podes fazer coisas mínimas, como a minha academia agora, a 3C, fez, quando se retomou antes de voltar a fechar, que foi, tu chegas, tens lá uns chinelos teus que ficam lá, que só esse é que tu podes utilizar dentro da academia, que é limpa todos os dias, e o calçado da rua fica lá à porta. Tens lá um instrumento que tira-te a temperatura. Pá, serve o que serve, mas é um indicativo grande da temperatura. É para despistar, eu também adquiri isso. Exatamente. Pá, e é barato, custa 19€, porra, isso não custa nada. Tens álcool gel obrigatório também quando o fazes. Lá nas áreas comuns tens que estar com uma máscara independentemente disso. O tatami lá na academia é lá lavado pela academia e não sai de lá, e tu tens sempre o kimono pronto e lavado, nem precisas de o trazer. As faixas a mesma coisa, dão-te toalha, tens os balneários. Pá, e depois dentro do tatami, pronto, é um bocado aquela fé cega, entre aspas, digamos assim. Mas que se nós não aos poucos com isto retomarmos, é impossível. Vou-te ser honesto, aquilo ao princípio houve alguns casos de Covid externos, não foi nada ali. As pessoas, felizmente, tiveram algum senso comum e disseram, olha, no trabalho houve um que acusou, eu vou fazer o exame, vou-me fazer profilático. Desde aí nunca mais, sinceramente, depois desses casos, nunca mais houve ali nenhum caso, nunca mais se ouviu. Eu, felizmente, não apanhei. A minha mulher também não. Conheço muitos que apanharam, que não tiveram sequelas, graças a Deus. E tem que ser retomar aos poucos com algum. Agora, não pode ser, na minha opinião, se calhar um bocado ignorante, esta falta de pulso, falta de, vou dizer, tomates, da Federação dizer, ok, temos que começar de alguma maneira, de algum ponto, assim, ou sabe. Não sei, não sei. Vamos ver. Sim, eu penso que vai haver transformações, com certeza, na abordagem da Federação. Eles vão ser obrigados a isso, porque mediante a forma como os órgãos governamentais fazem uma diferenciação de tratamento com as federações e as modalidades, estão a criar com que as pessoas tomem uma posição sobre isso também, não é? E a forma como, portanto, a nossa arte e desporto é tratada, com diferenciação, vai criar conflitos e situações que eu acho que a abordagem vai passar a ser diferente. Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que estás a dizer, que eu esqueci-me de dizer e que é importante e que liga muito bem. Como é que tu tens competições de judo a decorrer em Portugal, não é fora, é em Portugal também, além de fora, e não consegues fazer o mesmo para um jiu-jitsu? Porra, é muito difícil a Federação chegar ao pé da Federação de Judo, ver como é que foi feito, quais é que foram os moldes, as limitações, as restrições, mas fazer algo. E eu não percebo, não compreendo. Foi um bocadinho do que eu falei com o Fábio. Eu também tenho conversado com outras pessoas sem ser nas conversações sobre isso e tive acesso a algumas informações.
pode haver a possibilidade de a Federação vir a querer alistar-se para ser uma de utilidade pública. Existe, a meu ver, a meu ver é... Utilidade pública não é preciso haver eleições? É. Eu Ah. sei, são coisas, são riscos, e eu não sei até que bom é que isso seria, não sei até que ponto é que isso seria bom também, mas uma coisa é certa, nós temos uma federação que é autossustentável e tens outras de utilidade pública que, se for preciso, levam os benefícios e não têm a produtividade, não é? Mas isso também aqui não vamos estar aqui a falar dos desportos, nem estar aqui a entrar em comparações. Agora, diferenciação de tratamento não. E sobretudo quando nos exigem a parte da formação, a cédula de treinador e tudo mais, e depois, aos olhos do Estado, és tratado de forma igual para pagares e para teres que ter as coisas de forma legal, e depois chega a altura para usufruires, não dos benefícios, mas dos direitos, que é, por exemplo, poderes treinar ou poder-se organizar competições, que, pronto, é sempre depois de pelo menos poder trabalhar e não haver esse direito. Isso é que está mal, mas isso não é culpa da Federação também. Agora, obriga a Federação a ter que fazer algo, e eu penso que nesse aspecto com certeza eles vão fazer. Porque senão é assim, pela disposição do Estado, aquilo que já nos parece é que o desporto pode morrer. Basicamente é isto. Podemos o desporto, a restauração, a hotelaria, estás a perceber? Se os restaurantes não se reinventassem com os takeaways, se não se reinventassem a investir em esplanadas, se os hotéis não se reinventassem a ter uma capacidade limitada e a fecharem piscinas e fazerem buffet ou às refeições, não abriam, morriam. É assim, nós temos que nos ir adaptando. Isto do Covid nunca mais vai embora. É assim, o vírus não vai morrer, o vírus não vai desaparecer. As pessoas é que no seu dia-a-dia vão viver com ele e vão lidar com ele. E é como a SIDA, às tantas já tens a maior parte da malta vacinada e aquilo dá-te ali como uma gripe forte, umas dores de cabeça, algo do género. E life goes on, é o que é. Life goes on, sem dúvida. É o que é. Esperemos que chegue a essa altura. Eu penso que vamos ter mais tranquilidade, se calhar quando a maior parte da população esteja vacinada. Penso que é isso que vai trazer alguma tranquilidade. Não é que isso também possa ser, portanto, o fator a termos de quem pratica desporto para se sentir mais seguro ou não, mas tendo em conta o medo em que as pessoas vivem, com certeza que só aí já vai ter algum efeito. Fora na prática com a questão da imunidade de grupo e tudo mais. Eu queria finalizar aqui uma parte, tal como eu, tu tiveste a experiência no jiu-jitsu e ao longo do tempo de, portanto, te dedicares a algo que tu gostas, conheceres várias pessoas, competires, e tiveste uma situação também de mudança de academia, ok? Que seja lá pelos motivos que foi, tiveste que mudar, não é? Tendo em conta tudo aquilo que no jiu-jitsu acontece e que para nós são guardados os motivos que nos levam a essas mudanças e tudo mais, o que é que tu melhor podes dizer para, neste caso, elucidar as pessoas de que a mudança não é algo negativo, pode ser algo positivo, pode ser algo necessário, é algo livre, não é? O que é que tu poderias dizer que leva as pessoas a deixarem um bocadinho aqueles mitos que não faziam parte da nossa cultura e que às vezes tentam fomentar por aqui? Estamos a falar dos coreanos. Temos falado dos coreanos, é isso? Exatamente. O que é que tu achas que podes dizer relativamente a esse tipo... O que é que tu achas que tu podes dizer relativamente a esse tipo de cultura que não cola aqui em Portugal? Porque isso não cola aqui em Portugal. Eu vou-te fazer um paralelismo que no rugby também existia muito essa cultura. Muito. No rugby era uma equipa para o resto da vida, quem saísse dali para outra equipa, se tu achas que aqui era tratado porque queriam-te lá, bem, acabavam amizades. Eu vi isto a acontecer. Foi. Eu estive no mesmo clube durante 17 anos. Ganhei o que tinha a ganhar lá. Fiz muitos amigos que ainda tenho hoje em dia. E tive que tomar uma decisão muito difícil de sair. Saí porquê? Pelas mesmas razões que acabei por sair da minha equipa, a qual cheguei a faixa preta, que era porque não me sentia bem. Não me sentia valorizado. No rugby, atenção. No rugby. Não me sentia bem, não me sentia valorizado, apesar de estar rodeado de amigos. Mas sentia que estava a dar mais...
de muito mais do que recebia, ou muito mais o trabalho que eu estava a ter não era reconhecido o suficiente e não era avaliado corretamente, ok? E acabei por sair, tomei essa decisão, foi uma decisão super, super difícil de fazer, não é? 17 anos no mesmo sítio. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu, se calhar, se o soubesse, tinha feito mais cedo. Felizmente fiz no ano, fiz logo a seguir a ser campeão nacional pela primeira vez, ao fim de 20 e tal anos daquele clube que já não o era. Portanto, teve o seu timing, foi a melhor coisa que eu fiz. Depois disso já passei por mais equipas, por mais aventuras, pá, e adorei. E adorei, e fiz novas amizades, e foi espetacular, e cresci como jogador também ainda, coisa que eu achava que era impossível. A nível de jiu-jitsu, é assim, eu tenho uma visão, eu já tive várias visões disto, e claro que tu quando entras para o jiu-jitsu e és bombardeado com Crionte, sem saber bem ainda o que é o jiu-jitsu sequer, ou se tu vais continuar a fazer jiu-jitsu daqui a 2 anos, ou o que é que tu vais ser dentro do jiu-jitsu, ou o que é que o jiu-jitsu significa para ti, é muito fácil haver aquela lavagem cerebral, entre aspas, para achar que o Crionte é um bicho-papão e que é algo unidimensional. Não é? Repara, tu tens pessoas que saem de certas equipas pelas razões erradas. Tens pessoas que saem porque acham que merecem mais e querem ter uma faixa e ali acham que não vão recebê-la. Já ouvi acontecer. Pessoas a saltarem 3 e 4 academias a colecionar faixas em cada uma e ficam lá 2 meses e vão-se embora. Aí podem dizer-me o que quiserem, mas isso para mim é que é um gajo... Não é um carionte, é um merdas, é diferente. Exatamente. É diferente. E vejo isso muito, e já vi isso muito, e continuo a saber. Agora, se tens uma pessoa que não se sente bem onde está já, que quer tomar outro rumo, que acha que o fim da linha naquele sítio para si já chegou e o tempo acabou ali e quer continuar o desporto e descobre um sítio onde realmente está com os mesmos ideais e que se sente outra vez bem, epá, faz todo o sentido. Foi o meu caso, foi o que aconteceu comigo e com muitos colegas meus que o fizeram também. Epá, estou num sítio agora que me sinto muito completo, que estou a aprender muitíssimo ainda, e lá está, um gajo às vezes chega à faixa preta e acha, especialmente em Portugal, que já não tem mais nada a aprender, já sabe tudo, que é mentira pura. O jiu-jitsu é mesmo isso, é aprendizagem constante, é o método Kaizen, é uma melhoria constante e contínua. Estou a aprender bastante. Que eu também gosto, que é o Kaizen, é muito importante. Estou a aprender muito, estou a descobrir muita coisa nova dentro do jiu-jitsu, muita coisa nova que eu dava por adquirido e como verdade absoluta e que não é, porque o jiu-jitsu tem muitos rumos que podes tomar, até mesmo dentro de uma técnica, dentro de um tipo de guarda, podes tomar 1000 rumos diferentes e o teu adversário fazer 1000 coisas diferentes e saírem 1000 resultados diferentes. Estou num sítio em que gosto bastante, adorei onde estive durante muito tempo, não tenho nada a dizer, não tenho nada contra ninguém, mas realmente, chegou uma altura de tomar outro rumo, coisas que aconteceram que não me agradavam, e eu não quis perpetuar isso e decidi, um pouco antes do Covid, de sair da academia, pelo meu próprio pé, e assim foi. E ainda bem que o fiz. Estou num sítio que eu também gosto bastante, espetacular, com novas pessoas, novos amigos e realmente com um espírito muito bom e com uma aprendizagem muito forte. Portanto, acaba por ser semelhante a qualquer outra coisa e atividade que nós temos na vida. Quando às vezes mudamos de trabalho, quando mudamos de relacionamento, quando acabamos um relacionamento ou quando ficamos sozinhos ou mudamos de cidade, quer dizer, no fim há muitas questões que não estão visíveis e que levam a essas mudanças que são totalmente livres e às vezes necessárias de acontecer. Obviamente, Carlos, repara, quantas pessoas é que estão em relacionamentos que deixam perpetuar o relacionamento mesmo já não estando bem e já não crescendo no mesmo e não têm a coragem de o fazer? Pois é, sofrem mais e às vezes sofrem mais e às vezes as consequências disso são muito piores. São péssimas, claro. E quantas vezes é que uma pessoa está num trabalho
em que está confortável, mas está insatisfeito, não é valorizado. Não cresce. Está com medo de dar o que ele acha 2 passos atrás e ir para o outro, para depois vir a dar 5 ou 6 à frente. Isso é um espelho. O jiu-jitsu acaba por ser um espelho da vida. Agora, como eu te digo, tens razões corretas e tens razões incorretas. E para mim, dentro do jiu-jitsu, continuas a ter muita gente que é a verdadeira acessão da palavra creonte, como nós sabemos qual é que é quando se dá, que o fazem para mim, lá está, depois depende das pessoas, para mim pelas razões totalmente erradas, que é pela glória pessoal, o ego, sem realmente criar raízes num sítio. E agora vou-te dizer, durante a pandemia viu-se bastante isso. Basta ver as redes sociais para ver muitas academias a acontecer isso. Parece que se viu, foi um dos fatores que vimos muito, acabou por não ser só a minha situação, foi a tua e foi a de outros que foram-me dizendo, houve outros que nem sequer tomei conhecimento e nem sequer sabia, não é? Mas parece que a pandemia também serviu como um destapar de cortina, não é? Para problemas que já existiam entre pessoas, claro, entre relações, entre tudo mais. E no fundo é importante também deixar aqui a mensagem que isso faz parte da vida, e que é natural, e que há razões certas e há razões erradas também, que podem estar ligados a esses conhecimentos, e no fundo também, sem conhecer as coisas, se calhar o melhor a fazer, por ordem de justiça, é não julgar ninguém quando não se conhece as coisas, quando as pessoas não sabem o que está lá dentro, e quando, acima de tudo, aqueles que lá estiveram têm alguma coisa a dizer, e sobretudo quando ocupam um cargo importante. E repara uma coisa, tu tens sempre várias verdades, várias versões de... Exatamente. Supostamente a mesma história. Cada um sabe a sua. Umas podem ser verdade mesmo, outras podem ser ilusão ou mentira, não é? Nós sabemos que também nem toda a gente no mundo é bonzinho. Claro. Mas lá está. Há um ditado popular que resume um bocado a minha visão disto, que é... que diz assim, onde não estás bem, não te demores. E cada vez mais, e já vou a caminho dos 40, realmente já estou numa fase que se não me sinto bem num sítio, não me sinto bem numa situação, num relacionamento, num trabalho, não me vou estar a demorar ali porque vou estar a perder tempo, que poderia estar noutro sítio a ser muito mais feliz e completo, estás a perceber? Foi no fundo o que acabou por acontecer. E daquilo que tenho falado com vários amigos meus, até do ponto de vista do próprio professor ou do líder da academia, as pessoas têm que dar a liberdade aos outros de poderem escolher e fazerem aquilo que quiserem, mesmo até que estejam errados. Porque quando tu prendes, quando tu limitas, quando tu obrigas, ou quando tu passas, portanto, uma mensagem, digamos, intimidadora, com histórias de fúria e aquelas coisas do Brasil que é para tentar reter as pessoas, não é isso que te vai trazer respeito. Não é isso que te vai trazer respeito, não é isso que te vai fazer permanecer os alunos. E, no fundo, o respeito conquista-se. E conquista-se através de liderança, por exemplo, e de uma série de outros fatores que às vezes existem também. Existe liderança, por exemplo, mas às vezes existem uma série de coisas que, de facto, levam as pessoas à necessidade, para além das necessidades essenciais, que é o trabalho, a família, a distância, a deslocação, coisas que foram, por exemplo, as razões que me levaram inicialmente a fazer uma mudança, não foi? Foi a distância, foi não conseguir treinar, ter mais acesso a maior número de treinos para poder fazer a minha evolução do jiu-jitsu, etc. E depois, mais tarde, um reverso dessa situação por outros motivos, mas no fundo são aprendizagens. E são aprendizagens em que passamos a ver as coisas de forma muito diferente, passamos a ver situações em comum e as mesmas histórias por todo lado, e às vezes é importante tocar no assunto, não por nenhum motivo em especial, não até porque o assunto tem importância, mas é para desmistificar o mito, não é? O mito em torno de que tudo o que acontece nesse sentido tem que ser forçosamente negativo e a pessoa que está envolvida nessa situação é que não está certa. Não é assim que se deve ver essa situação. E colocar esta questão é um desafio às nossas consciências, é um desafio à nossa opinião crítica, e o jiu-jitsu tem muitas coisas em que o pensamento crítico deve de existir. E se calhar, desfazendo um bocadinho esses mitos, passamos a ter uma abordagem mais tranquila, mais profissional, e começamos também a germinar
para outras coisas que estivemos a falar há bocado, como a organização da academia, a imagem para os alunos, a filosofia do jiu-jitsu, a atração das crianças e tudo mais. Quando começamos a deixar de fomentar determinadas modalidades, damos abertura a outras que podem existir e que devem de existir na sociedade moderna sem sermos Nutella, não é? Sem sermos Nutella. Então, esta era a parte que eu queria, portanto, através do teu testemunho também deixar. Quero-te agradecer pela tua disponibilidade e oportunidade. Obrigado, Carlos. Sei que estás aqui perto, não vamos ter a oportunidade aí de trocar conhecimento pessoalmente com o Jiu-Jitsu, espero que um dia possamos fazer, ok? Eu tenho idas a Lisboa muito limitadas, provavelmente quando for irei estar com o meu irmão, irei estar na Academia do Hélio, mas se eu puder dar um desvio para visitar os meus amigos e os meus conhecidos, eu farei, não conseguirei fazer com todos ao mesmo tempo, mas a minha abertura é, se estiveres aqui perto e quiseres treinar, és bem-vindo à minha academia, treinar connosco, conhecer a minha malta, partilhar o teu conhecimento, para mim será uma honra, portanto, da mesma forma que já o tinha feito pessoalmente, faço agora, e combinado. Já tinha ouvido referências da tua academia, o meu amigo Theo Moura treina contigo, e já tinha falado dessas questões inovadoras, da questão da parte da higiene, a parte de lavarem os kimonos, toalha, isso é inovador, isso é um grande investimento, que eu até teria medo de fazer isso, que isso teria-me prejuízos, mas se a academia funciona até agora, se a academia funciona agora e tem muitos alunos nesse sentido, é porque com certeza conseguiu teve. Sim. E sabes que isto já era feito antes da pandemia. Esta parte dos kimonos e das toalhas já era feito antes. É um bocado ao estilo que fez algumas, o Rómulo Barral julgo que faz isto também, por exemplo, é no que eu conheço. E é um conforto e um benefício para os alunos estupidamente elevado, a todos os níveis. Felizmente temos um professor que é dedicado 100% ao jiu-jitsu, 24 horas, que tem a possibilidade de o fazer ele próprio isto para os alunos. É um bónus, felizmente a academia tem um preço médio super interessante e normal. E portanto só temos é que estar agradecidos realmente, porque isto é fantástico. É fantástico tu não tens que ir com a casa às costas, levas um saquinho com as tuas licras, com o teu necessaire, o que seja, vais treinar, vais, tchau, está feito. E é muito bom. Claro, e lançou as bases, interessantemente, para agora com o Covid, já teres uma higienização muito superior a qualquer outro sítio, relativamente devido às boas práticas que eles já vinham desde trás. Sim, porque depois só precisam de adicionar essa questão de, se houver condições de deixar o calçado à porta, praticarem a desinfecção, a distância, portanto, de segurança em espaços que não seja, portanto, do tatame quando está a dar para treinar, e termos a desinfecção do tatame, porque limpar a academia, lavar o kimono. Não sei se és dos que lava a faixa, mas é o seguinte, eu fomento de que nunca lavar a faixa está errado, lavar todos os dias também não, mas pelo menos lavar de vez em quando é uma questão de higiene também. Essa parte aí já não entro muito na parte do misticismo de perder os poderes, como dizem, e tudo mais, não se justifica lavar, não se justifica lavar sempre com o kimono, mas de vez em quando tem que ser lavada. Porra. Eu vou-te ser sincero, existe claro a tradição e a superstição de nunca lavar a faixa, mas posso dizer que quem diz que nunca a lavou é mentiroso, porque a faixa, invariavelmente, chega a um ponto que fica com um cheiro que parece que morreu ali um abutre, e se tu não o fizeres, comigo também não vais lavar, de certeza. Exatamente. Vais ter que lavar, não é hipótese. Exatamente. Há que ser lavada de vez em quando, na altura certa. O kimono sempre com frequência, e as questões de higiene são valorizadas, e com esta questão da pandemia são ainda mais valorizadas, e eu penso que algumas coisas possam ser boas continuar. Ou seja, não estou a falar em termos do vírus, mas que se vieram para ficar, se calhar é melhor. Se calhar aquela parte de desinfetarmos as mãos e os pés, para o gajo que entra todo zarolho na academia à pressa para treinar, nem lavou as mãos, sabe-se lá há quantas horas e no que é que teve a mexer, e já vai meter as mãos, já vai meter as mãos na cara, no olho, no coisa das pessoas. Se calhar essa higienização vai facilitar um bocadinho e vai ajudar. E eu penso que são coisas boas que possam ter ficado. E a própria... Sim, exatamente. E a própria higienização mais reforçada dos tatamis. Que, com certeza que pré-Covid não era todos os dias que toda a gente higienizava bem a fundo os tatamis. Não era, de certeza.
Exatamente. E agora Portanto, são isso também lavados com ajuda. mais frequência e, Claro. e tu sentes isso, porque às vezes não tem a ver com as condições. Opa, tu podes ir para uma academia em que não tem uma modernização, um espaço moderno, pode ter até um tatame mais velho, de baixa qualidade e tudo mais, mas o facto do espaço estar limpo e organizado faz muita diferença e isso é um fator de atrair e de reter alunos. Não é? Claro. Então, Claro. eu penso que isso é um ponto, é um bónus, não é? É um bónus que vocês têm. Vocês têm quantos metros quadrados de tatame? 100, 200? Calma. Eu acho que é mais de 100. Devem ter para aí de acordo com umas fotos que já vi, vocês têm para aí uns 150 ou 200 metros quadrados para aí. O tatame, acima de tudo, é totalmente novo, da Fuji. Ou seja, não há cá aquelas Boa queimaduras qualidade. de pés, não há cá aqueles pés queimados tradicionais. Yeah. 2 centímetros de espessura. Yeah. Nem os dedos presos num tatame que está rasgado. Fazendo assim por alto, sim, é capaz de ter 100, 100 e pouco, 100 e tal. 125, algo do género. Atenção, e lá dentro também tens um consultório com uma médica para fisioterapia, medicina tradicional chinesa, tens outra de massagem desportiva, tens aulas de yoga suspenso, pilates lá. Portanto, por isso é que também a prática do fora do tatame nós usamos a máscara para também manter aquela distância e também deixar as outras pessoas confortáveis, não é? Acima de tudo, ter algum respeito também por toda a gente que partilha aquele espaço, que felizmente é mesmo do nosso professor, o que nos dá também uma liberdade em termos de horários, de um espaço alugado e partilhado com mais pessoas, que torna-se mais complicado. E sim, é um benefício. Eu, por exemplo, ali no meu espaço eu tenho, portanto, uma atividade secundária que é a estética. A parte da Susana Tomás, que faz a parte de massagens e tudo mais, e isso faz com que os alunos também tenham que ter responsabilidade ao entrar na academia, tem inclusive as conversas ali na zona da recepção, Claro. onde está uma cliente ou outra à espera. Todos nós sabemos que quando estamos mais à vontade, às vezes temos uma conversa e tal, mas estão ali outros clientes, o ambiente, a higienização, a apresentação, isso tudo é um bónus. É um benefício. Claro. Não leva àquela imagem de tipo academia de garagem, escangalhada, treina-se lá, sabe como for. Nós podemos fazer assim em casa. Mas hoje em dia, para atrair alunos e reter alunos, já não funciona assim, portanto é sempre bom ver bons exemplos. Fred, não leve mais o... Olha, chamei de Fred porque está aqui o nome Fred, mas eu chamo-te de Frederico. Tranquilo, amigo. Olha, agradeço-te imenso. Grande abraço. Bom fim de semana. Obrigado pelo teu tempo, por esta conversação, pelo teu testemunho de experiência. E se conseguirmos um dia partilhar a experiência de tatame e voltarmos a encontrar em competições, a gente logo fala. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Tchau, Carlos. Tchau, amigo. Tchau.